Brasileiro Internacional. Esporte pelo mundo. Real Madrid anuncia renovação com Benzema até junho de 2023. Atacante francês está no clube desde 2009 e se tornou o quinto maior artilheiro da história do Real Madrid. Santos. Agora quem dá bola é Gustavo Soler. Após a eliminação na Copa Sul-Americana para o Libertad no Paraguai, o Santos retorna ao Brasil já pensando no Campeonato Brasileiro e na sua recuperação no torneio nacional, já que nos últimos 5 jogos venceu apenas um, perdeu outro e foram 3 empates. Neste domingo tem pela frente o Internacional na Vila Belmiro e o técnico Fernando Diniz muito provavelmente não poderá contar pelo 7º jogo consecutivo com Marinho, que segue em recuperação de uma lesão na coxa esquerda. E além do camisa 11, o outro atacante, Marcos Guilherme, também não estará disponível, já que ele recebeu o 3º cartão amarelo. E mesmo que não estivesse suspenso, ele não poderia jogar por causa de questões contratuais. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Carlos Henrique. O bate pesado. Alô, CH, um grande abraço pra você. Boa tarde, CH. Tudo bem, Batista? Um grande abraço pro ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. E a Copa Sul-Americana já tem os semifinalistas. Infelizmente, o Santos perdeu para o Libertad do Paraguai ontem por 1-0 e está eliminado. Então ficou Red Bull Bragantino contra o Libertad. Só em setembro vai começar a semifinal. Jogo de ida marcado efetivamente, não é? Para o dia 22 de setembro em Bragança e depois contra o Libertad no Paraguai, dia 29 de setembro. E da outra semifinal, o Peñarol contra o Atlético Paranaense, dia 23 de setembro, o primeiro jogo, e dia 30 de setembro, o jogo de volta. (17h11) está no ar, Bandeirantes Esportiva. A apresentação de hoje é de Carlos Batista. Comentários de Carlos Henrique, o bate pesado, e Valdemir Gomes, o da palavra fácil, de Tigerman, o Tigrão. Reportagens Antônio Lupe e Marcos Luiz, o Cobrão. Produção de Júlio Nascimento. Mesa de áudio Joelcio Cardoso. Responde também pelas gravações e mixagens e pelo YouTube. Técnica externa de Gilberto Sufi. Direção técnica da Rádio Bandeirantes é de Gil Kleber. Direção de esportes é comigo, Carlos Batista. E a direção geral é do jornalista Rodrigo Neves. Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, estou bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Futebol. Bandeirantes
Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19-98808-4141. Atenção, sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Tem promoção super especial para o mês de agosto. Fica ligado e aproveite. Sócio adimplente concorrerá a 5 camisas oficiais do Bugrão. Sorteio no dia 24 de agosto. E também participa de inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Acompanhe tudo pelo site sociocampeão.com.br e pelas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Ajude o time do seu coração ser mais forte. Seja sócio campeão. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Neste sábado, o Guarani vai até Salvador enfrentar o Vitória às 16h30 no Estádio Barradão. E no domingo, a Ponte Preta enfrenta o Brusque às 20h30 no Estádio Moisés Lucarelli. Jogos da 20ª rodada do Brasileirão. Acompanhe em AM 1170 Campinas pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Bandeirantes Esportiva. Carlos Batista. Você conhecia o Café Pacaembu, queria comprar em Campinas, mas não encontrava? Agora você encontra, viu? Você pediu o Café Pacaembu, chegou! O Café Pacaembu é feito com grãos selecionados. Os processos industriais altamente tecnológicos são automatizados. A empresa valoriza a sustentabilidade e cuida do meio ambiente. Por isso, recebeu o selo Eu Reciclo. Todos esses cuidados ajudam a produzir um café com muito mais aroma e com muito mais sabor. A qualidade faz a tradição. O Café Pacaembu está na mesa dos brasileiros, aproximando as pessoas há mais de 60 anos. Em Campinas, você encontra o Café Pacaembu nos seguintes supermercados: Covabra, Dalben, Enxuto, Extra, Galassi, Iga, Macro e Taquaral. Repetindo, tem Café Pacaembu no Covabra, Dalben, Enxuto, Extra, Galassi, Iga, Macro e também lá no Supermercado Taquaral. Quem conhece o Café Pacaembu, agora pode encontrar em Campinas. Quem não conhece, pode experimentar. Com certeza, você vai se surpreender. Café Pacaembu, aproximando gerações. E atenção, mande pra cá suas mensagens. 971021493 é o nosso WhatsApp. Você vai mandar pra cá suas mensagens de texto ou então mensagens de áudio. Mande áudio, porque eu não sei ler não. Mande áudio. E aí, vou colocar aqui no ar algumas mensagens de texto, mas também teremos Fala Galera. Fala Galera,
e aí com mensagem de áudio. Então mande um áudio aí, até uns 40 segundinhos, acho que é o suficiente para você colocar aí a sua mensagem para falar aquilo que você efetivamente está pretendendo comunicar, tá bom? Então mande para cá 971021493, 971021493 é o WhatsApp. Mande para cá a sua mensagem e participe. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Informações da Ponte Preta chegando no ar da Bandeirantes, repórter Antônio Lupe. Diz aí, Lupe. Beleza, Batistão, mais uma vez um grande abraço para você, um abraço também para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. Hoje a Ponte Preta treinou no período da manhã no estádio Moisés Lucarelli. A Macaca segue a sua preparação para enfrentar o Brusque na abertura do retorno da Série B, domingo às 8h30 da noite, no estádio Moisés Lucarelli. E a partida vai ter o VAR. A partir do segundo turno da Série B, o VAR estará em todos os jogos da Bezona. E a Ponte vai ter pela primeira vez o VAR nos seus jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. E a Ponte entra para a história do Brusque, porque o time de Santa Catarina, o caçulinha da Bezona, pela primeira vez na história, vai ter uma partida com o árbitro de vídeo e o adversário justamente é a Macaca. O técnico Gilson Kleina ainda não deu pistas do provável time titular. O que é certo é que o Kevin está fora pelo terceiro cartão amarelo, lateral direito, mas por outro lado, o André Luiz, volante, retorna ao time e deve ocupar uma das vagas no meio-campo da Macaca. Com a ausência do Kevin, o Felipe Albuquerque deve ser mantido na direita, o Rafael Santos mantido na esquerda e a dupla de zaga Cleilton e o Thiago Lopes. Aliás, hoje o Thiago Lopes, o Thiagão, formado na base da Ponte, há muito tempo, desde os 14 anos, vestindo a camisa da Alvinegra, veio para a entrevista coletiva. Ainda tímido, apenas 19 anos, pouco falou com a imprensa e o Thiago Lopes, zagueiro titular da Macaca, se apresenta ao torcedor da Alvinegra. O nome é Thiago Oliveira Lopes. Comecei com 11 anos. No começo não era focado no futebol, ainda fazia mesmo por brincadeira. Só que ao tempo foi passando, eu fui aprendendo cada vez mais. Aí meu treinador chamado Kiko veio, correu atrás para mim das coisas, veio, me buscou. Apesar que eu não queria fazer, que não queria ainda, não era o momento. Mas ele pegou no meu pé, arrumou o clube, me apoiou muito, ele, minha família principalmente. Aí apareceu uma oportunidade para mim vir para Ponte Preta com meus 14 anos. E foi o momento certo de tudo que a gente passou, preparou para isso. E chegamos, passamos, fomos bem acolhidos pelo clube, graças a Deus. E hoje estamos aqui. Então, acho que a pandemia também ajudou bastante. Porque ali deu para se preparar bastante, independente que não estava tendo jogo, mas foi uma preparação muito boa. Que a gente sabia que ia ter oportunidade no profissional caso não estava com uma verba tão boa em questão de todos os clubes e apareceu a oportunidade. Agora eu quero focar mais ainda, manter e sempre querer evoluir, né, cara? Sempre querer o mais. Foram apenas 2 jogos como titular, mas as atuações de Thiago Lopes já foram elogiadas pela imprensa e pelo torcedor alvinegro. O zagueiro fala como foi o momento em que ficou sabendo que seria titular da equipe, mesmo com a pressão em cima da Ponte, que não vive uma boa fase na Série B. Eu acredito que isso é frutos do meu trabalho. Cara, eu venho trabalhando muito, eu venho trabalhando bastante, independente de estar jogando ou não. Eu acredito em Deus também, eu creio que Deus abençoa quem trabalha. E com o fruto do meu trabalho, eu estou agarrando a minha oportunidade, vou manter focado no máximo aqui para mim ficar como titular. Sempre é uma honra vestir essa camisa. Sempre vai ser uma honra eu estar aqui, aprendendo cada dia mais com os caras da minha posição, como do elenco inteiro, como os caras ajudam bastante, os caras apoiam bastante. E sempre vai ser uma honra mesmo estar aqui na Ponte Preta acompanhando esses caras, já vi muito esses caras também, mas eu espelho também gente que está aqui no clube
que eu creio que eles vão me ajudar bastante também. Se tiver que colocar, eu estou pronto para jogar em qualquer posição, pode ser de volante, lateral, zagueiro pela esquerda. Minha preferência é pela direita, mas se for pela esquerda também, estamos preparados para jogar. O jovem atleta da Macaca também avalia a presença do VAR, do árbitro de vídeo, no segundo turno da Bezona. O VAR vai vir para ajudar a gente, porque perdemos muito ponto, que se tivesse o VAR, a gente estaria numa situação melhor do campeonato. Mas vamos trabalhar, vamos esquecer isso, nós temos que trabalhar e fazer nossa parte, que Deus abençoe quem trabalha. Thiago Lopes sempre esteve entre os zagueiros do profissional desde o ano passado, mas era a última opção. Em 2021, continuou no grupo de atletas da Ponte Preta, mas só foi utilizado recentemente por conta das lesões de Rayan e Fábio Sanches. O jogador analisa como foi ficar todo esse período aguardando a oportunidade e com a equipe sofrendo e muito, principalmente no sistema defensivo. Independente da situação, se está no momento ruim, se está no momento bom, eu vou estar trabalhando o mais possível, porque, tipo assim, só uma hora vai chegar a oportunidade. Só que eu estou ali torcendo para meus companheiros, para sair dessa fase, para as coisas melhorar, para as coisas evoluir para todo mundo. Se um ganha, é bom para todo mundo. Então, isso independente, nós vamos estar trabalhando sempre para querer o bem do nosso próximo. Thiago Oliveira Lopes, 19 anos. Até confesso, Batista, ouvintes da Rádio Bandeirantes, que pedi a assessoria de imprensa da Ponte, né, até uma entrevista com o Thiago, para a gente explorar um pouco mais sobre esse jogador. Ainda não fui atendido, provavelmente na semana que vem, para buscar mais informações desse atleta que estava no time titular da Ponte, mas era a última opção, não tinha espaço, mas por conta das lesões, como eu disse, do Fábio Sanches e do Rayan, ele teve que ser utilizado e foi muito bem nas partidas. Até fazendo uma rápida pesquisa, Thiago Lopes, a família do atleta, ela mora em Guaíra, que é ali próximo à região de Ribeirão Preto, mas o atleta nasceu na Bahia. Ele nasceu numa cidade chamada Cocos, na Bahia, e se destacou no futebol lá em Guaíra. Ele disse aí que o seu técnico, né, o Kiko, faz parte de um projeto de futebol lá em Guaíra do clube Orbis. E aos 14 anos, o Kiko, né, o Francisco de Souza Lima, esse treinador do Thiagão, trouxe o atleta à Ponte Preta e por isso o Thiagão é formado na base e hoje está aí, titular da Ponte Preta. Passaram vários zagueiros, Luizão, Juan Renato, Rayan, que também teve problema, e o Thiago ali só esperando a sua oportunidade. Ela chegou e dificilmente, mesmo se os zagueiros que eram os titulares, o Sanches e até mesmo o próprio Rayan, o Ednei, que já voltou, mas ficou no banco, dificilmente esses jogadores vão pegar novamente a posição do Thiago Lopes, que joga ali ao lado do Cleilton. Grata revelação da Ponte Preta, que em breve, com certeza, vai aí ajudar e muito a Ponte dentro de campo, mas também financeiramente os cofres da Macaca. Em relação ao Guaíra. Oi, pois não, Batista? Você falou que ele surgiu no futebol lá em Guaíra. Isso, projeto social chamado Orbis Clube de Guaíra. Eu conheço Guaíra. Guaíra fica próximo a Barretos. Isso. Barretos é Bebedouro, mais conhecido, né? Por duas razões. Uma, pela festa de peão de boiadeiro que tem lá, né? A festa conhecida em boa grande parte do mundo e, claro, evidentemente no Brasil inteiro. E também Barretos é muito conhecida pelo Hospital do Câncer, que tem lá do Mário Prata, né? Que faz um trabalho excepcional e mudou o nome, agora chama Hospital do Amor, que tem aqui em Campinas também. Do lado tem Guaíra. Eu conheço Guaíra porque trabalhei em rádio em Guaíra. Trabalhei na Rádio Cultura de Guaíra. Fiquei lá um tempo curto, é verdade, mas estive lá em Guaíra porque eu morava em São Joaquim da Barra e a minha irmã, meu cunhado comprou uma sorveteria lá em Guaíra. Ele foi trabalhar lá em Tocantins e deixou a minha irmã tomando conta dessa sorveteria. Eu fui morar em Guaíra. E aí fui trabalhei um tempo lá nessa Rádio Cultura de Guaíra, fiquei pouco tempo, mas o suficiente para conhecer um pouco lá da cidade. Uma cidade pequena, né? Mas só me chamou a atenção porque você citou aí que o Thiago Lopes, ele foi formado, ou começou, a origem dele foi lá no projeto social em Guaíra.
E o Thiago Lopes, né, com respostas curtas, mas extremamente objetivas. Gostei demais da entrevista dele. Ele, assim, não tem ainda o domínio da palavra, tá aparecendo agora. Eu acho que essa aí foi a primeira entrevista dele. Sim. Desde que quando chegou na Ponte, ele disse que chegou com 14 anos. E ele surgiu na Copa São Paulo, na última Copa São Paulo. E eu não acompanhei, assim, mais de perto a Copa São Paulo, até porque nos últimos anos nós não estamos transmitindo os jogos dos times de Campinas na Copa São Paulo. O campeonato cresceu demais, virou praticamente um festival, sedes sempre muito longe, e aí fica difícil para acompanhar. Dificulta, evidentemente, né, o conhecimento daqueles novos talentos que estão aparecendo. Mas ele entrou num jogo, você vai se lembrar, o último jogo da Série B, a B-Zona, o time da Ponte meteu 7-2 na equipe do Figueirense, uma goleada impressionante, e ele entrou naquele jogo lá que foi no dia 29 de janeiro de 2021, mas o campeonato ainda é de 2020. O campeonato passou para este ano, o campeonato do ano passado, por causa da pandemia. Mas ficou em campo 8 minutos. Não deu para observar nada a respeito do Thiago Lopes, porque ficou em campo 8 minutos. E aí surgiu esta oportunidade no jogo contra a equipe do Avaí, aos 32 minutos do primeiro tempo. Olha a fogueira, hein? Londrina, Batista. Londrina, né? Não foi Avaí, né? Não. Mas veja a fogueira que ele entrou. O rapaz ainda não tinha tido nenhuma oportunidade, com exceção desses 8 minutos, ainda lá atrás com o Fábio Moreno, e aí machuca o Fábio Sanches. E tem que ser retirado, evidentemente, né? Como é que vai jogar machucado? Aí surge a oportunidade. Então veja como são as coisas. A necessidade cria oportunidade. Numa condição normal, se a zagueirada aí que a Ponte adquiriu não tivesse machucado, se não tivesse com problemas, o Thiago Lopes não teria tido essa oportunidade. O técnico jamais colocaria um zagueiro com 19 anos. Porque todo mundo fala com a mesma palavra, né? É muito verde, é muito novo. Vai colocar muito verde, muito novo. Não dá para dar uma responsabilidade tão grande igual a essa para um jogador tão verde, um jogador tão novo. Pô, o jogador novo, verde, por vias diferentes, por caminhos tortuosos, teve a oportunidade. E me encheu os olhos. Gostei demais do Thiago Lopes. Jogador que joga com a cabeça erguida, né? Ele transforma aquilo ali numa facilidade imensa. Dá até vontade de praticar futebol. Parece fácil. Ele joga com muita simplicidade. Então gostei demais da presença do Thiago Lopes, que por caminhos tortuosos, não os normais e originais, ganhou uma oportunidade e efetivamente me parece que daqui para frente ele vai ter que se consolidar. Mas daquilo que a gente viu até aqui, realmente gostei demais. Gostaria de ouvir o CH também sobre o Thiago Lopes e a entrevista aí do Thiago Lopes em CH. Ele está iniciando, né, essa carreira de dar declaração, falar sobre o futuro, mas me pareceu firme. Aliás, firme mesmo é ele jogar futebol, né, Batista? Nem parece um debutante no futebol. Estou falando em termos de futebol profissional. Foi muito seguro, muito tranquilo, muito simples. Você observou com precisão, é isso mesmo. Ele vai para o caminho mais curto, ele zagueira, né? Ele não fica com firula porque ele sabe que a bucha é grande, a responsabilidade é enorme. E ele deu conta do recado. Você veja o tanto de zagueiro experiente que a Ponte tem, e foi o garoto que foi jogado aí aos Leões que deu, pelo menos por enquanto, deu conta do recado. Eu fiquei surpreso de maneira positiva. Eu sabia quem era, mas não sabia e não esperava tamanha... Ele estava à vontade no jogo. E quando o cara faz a estreia nessa fogueira e realmente tem essa tranquilidade, esse controle emocional, normalmente a sequência é uma coisa meio que natural.
Ele tem um caminho longo pela frente. Eu acho que tem muito dedo do Gilson Kleina, que botou o rapaz para... Foi na necessidade, também não tinha muito o que fazer. Mas, de qualquer maneira, ele está aí, foi escalado e deu conta do recado. E aí tem o dedo também do treinador de passar tranquilidade para que ele possa jogar o seu futebol. E ele jogou. Não sei se ele vai jogar todas as partidas assim, mas me pareceu o cartão de apresentação dele foi muito bom. E se ele continuar desse jeito, eu acho que ele não sai mais do time, não. Pelo menos não tem motivo. O time, depois da entrada dele, aí não foram tantas partidas assim, pelo menos ali, eu não me lembro de nenhum lance que possa ter comprometido a atuação dele. Fiquei surpreso e foi uma surpresa muito positiva. Ponte Preta, você sabe muito melhor do que eu, uma imensa tradição, não só de goleiros como os zagueiros também. Então tá de parabéns do Thiago. Tomara, Batista, que ele continue desse jeito, porque vai ser bom para ele e ótimo para a gente. Eu também torço muito para que ele continue assim. Nos primeiros movimentos que eu tive a oportunidade de vê-lo jogando, né? Eu fiquei com vontade de vê-lo jogando mais. É o critério que eu utilizo. Se eu olho e tenho vontade de continuar vendo o jogador atuando, na minha concepção é porque é bom jogador. Se eu não quero vê-lo nunca mais, é porque é péssimo jogador. E eu gostei, fiquei com vontade de vê-lo atuando mais, o Thiago Lopes. E vai jogar em grandes clubes, vai jogar na Europa, vai para a seleção brasileira, tomara a Deus, né? Que ele tenha boa cabeça, porque me parece que futebol tem, qualidade técnica tem, e o CH falou com propriedade. A Ponte, ela tem um grau de excelência na produção de zagueiros. Quantos zagueiros, né? Oscar, Polozzi, Nenê Santana. Nossa, se a gente for falar aqui, o número produzido de zagueiros pela Ponte Preta, que sempre teve uma tradição de produzir grandes zagueiros. Atacantes até que não. Não tem uma tradição de produzir atacantes. Mas goleiro e zagueiro, sim. Então, tomara que realmente o Thiagão siga esse caminho. O caminho dele, me parece, o horizonte dele é altamente positivo. Bom, Lupe, eu acabei dando uma tratorada aí no seu noticiário, mas por favor, problema. Continue. Não, sem problema. E só mais um detalhe, né? Você citou essa partida que ele entrou contra o Londrina, e a Ponte perdia de 1-0, né? O Safira marcou o gol e o Thiago, eu vou chamar de Thiagão porque é mais fácil pra gente, mas é Thiago Lopes na escalação. Ele entrou aos 32 minutos do primeiro tempo e o gol da Ponte saiu aos 39, o gol de empate que foi contra. E depois o Moisés, no apagar das luzes, marcou o gol da vitória. Então o Thiago Lopes entrou aí com a Ponte perdendo por 1-0 numa pressão absurda nesse duelo contra o Londrina. Mas voltando a falar do jogo contra o Brusque, que é o próximo adversário, o time ainda com algumas dúvidas, né? Na verdade, se o técnico Gilson Kleina vai fazer alguma surpresa para o duelo contra os catarinenses, se ele manter a mesma formação, né? Esse 4-3-3 que já vinha atuando há um bom tempo, ele mantém então o Albuquerque na direita, sem o Kevin, e na esquerda o Rafael Santos, o Thiago Lopes e o Cleilton na zaga, a volta do André Luiz no meio-campo, ao lado de provavelmente o Vini Locatelli e o Fecim, que ainda deve ser mantido, ou o Camilo pode retornar também, essa é a primeira dúvida. No ataque, o Niltinho passou por exames, não foi detectada nenhuma lesão grave no joelho, mas ele está no departamento médico, então depende da evolução até sábado ou até amanhã, no último treino da Ponte, para saber se ele vai reunir ou não condições de jogo. Se o Niltinho não atuar, o Richard e o Iago brigam pela vaga. O Iago, acredito que larga um pouco na frente, até porque foi o escolhido quando o Niltinho deixou o campo ainda no primeiro tempo, no duelo contra o Coxa, contra o Coritiba, lá no Couto Pereira. E Rodrigão e Moisés fechando aí o time titular da Ponte. Amanhã tem mais uma atividade e aí o Kleina encerra essa preparação da Ponte Preta para o duelo contra o Brusque. Em relação aos dois últimos contratados, o Marcelo Hermes chegou ontem à tarde, passou por exames, assinou o contrato.
hoje, no treinamento desta sexta-feira, ele fez apenas alguns trabalhos à parte e ainda não teve a documentação regularizada no BID. Precisa ficar com o registro publicado até hoje às 7 horas. Acho muito difícil. E o Iago Henrique, que foi a última contratação, chegou hoje à tarde em Campinas, então dificilmente os 2 últimos reforços da Ponte, eles ficam à disposição para o duelo contra o Brusque. Brusque que ontem perdeu em casa para o Goiás pelo placar de 1-0, só que até o Tigrão hoje na TV, nos Donos da Bola, acompanhou a partida, citou aí um volume intenso do Brusque que poderia ter saído com um resultado melhor em relação ao time esmeraldino. E para o duelo contra a Ponte, o técnico Gerson Testoni perde 2 atletas importantíssimos. O Edu, que é o artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, e o lateral esquerdo Alex Juan. E ontem, depois do jogo, o Testoni deu entrevista coletiva e falou justamente sobre esse primeiro turno do Brusque e esses desfalques que ele tem para o duelo contra a Macaco. Eu acho que a gente sofreu um pouquinho agora, né? Nós estamos vivendo uma turbulência, infelizmente, e a gente tem muitos jogadores do departamento médico, alguns amarelados, né? Que estão tomando alguns cartões, estão ficando suspensos. Então a gente dificultou muito, não quero dar desculpa, isso aí não é nem desculpa, mas a gente infelizmente vive uma turbulência. Hoje foi um caso já parecido, né? A gente teve que trocar o único lateral que estava improvisado, que é volante no jogo. Infelizmente os 4 laterais que a gente tem estão machucados. Mas no contexto geral, eu acho que a gente fez o que a gente esperava, o objetivo, né? Como eu falei, o objetivo nosso é os 45 pontos, eu acho que a gente tem que ter muita calma. O Brusque está jogando uma competição muito difícil, a realidade da Série B é uma realidade forte, uma realidade muito forte em termos de orçamento, estrutura, tá? Então a gente conseguiu 25, o objetivo é 45, falta 20, então nós passamos da metade, a gente não pode desprezar esse primeiro turno. Além do que nós fizemos 2 jogos agora, finais agora, esse turno muito bom, muito competitivo. Hoje foi um grande jogo, só faltou a bola entrar, o resultado. Até o último lance, metendo uma falta na trave. Então, cara, foi um pecado o resultado hoje, na minha visão. Então a gente tira de positivo. E o segredo do futebol é manter a confiança. Eu vou manter minhas convicções, os atletas têm a convicção no meu trabalho, tenho confiança neles. Esse grupo já deu muita resposta e está dando. O nível da competição, repito, é muito forte e a gente já passou da metade do nosso objetivo e vamos trabalhar para esse segundo turno alcançar o que falta. É complicado, ainda nós perdemos hoje o Ayrton no jogo, né? Vamos avaliar o Ayrton ainda para o jogo de domingo. De repente a gente não vai ter lateral esquerdo, porque o Alex, que é o que joga também de lateral junto com o Ayrton saiu com uma lesão, o Alex foi suspenso. O caso do Edu é a mesma coisa, eu acho que o juiz inverteu muitas situações hoje, cara. Eu acho que ele irritou muito, até mesmo a gente que estava fora ali, eu como treinador. Eu acho que está muito complicado essa situação de arbitragem, até meio chato falar porque eu não gosto muito de falar, parece que a gente está tirando a culpa, né, pelos resultados e colocando a culpa no juiz, mas infelizmente está intervindo muito nos resultados. E hoje foi muito forte, né? No caso do Alex, eu vou avaliar de novo, eu tenho que avaliar, mas eu acho que foi um lance de pênalti. O juiz não me dá o pênalti para nós a nosso favor e ainda por cima tira o meu atleta. Então isso é muito complicado. Mas vamos ver o que a gente vai poder montar para o próximo jogo e tentar montar uma equipe competitiva para o jogo da Ponte Preta também. O Gerson Testoni tem muitos problemas aí pro duelo contra a Ponte Preta também, principalmente por conta desses desfalques. Não tem laterais, como ele acabou citando aí, por conta do volume de atletas no departamento médico, mas é claro, a principal ausência é o Edu, atacante da Bezona. Não joga contra a Macaca, Batista. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região metropolitana de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado. Para deixar a sua casa linda, como você sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. São 4 lojas à sua disposição em Campinas. Tem no bairro Castelo, na Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 302, e também na Avenida John Boy do Lope, 4.949, no Jardim Aurélia. Em Hortolândia, tem na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP-101, no quilômetro 7. E tem também no bairro Jardim Rosolém, Rua Orlando Giraldelli, 146. Para saber mais, dá uma olhada, inclusive, para confirmar os endereços, para ver qual o endereço que fica mais próximo aí de você. Acesse rosepisos.com.br. Rose Pisos,
Um show de beleza para o seu lar. Trânsito. Obras deixam o tráfego lento pela Campinas Montemor, no sentido Hortolândia, do Trevo da Bocha até a altura do Presídio. Mais à frente, o motorista reduz a velocidade na altura do Jardim Rosolém. No sentido contrário, o tráfego é intenso na altura da IBM. Proteja o seu cão por dentro e por fora com o inovador NexGard Spectra. Uma solução completa contra vermes, sarna, pulgas e carrapatos em um delicioso tablete. É um e pronto. Carlos Batista. Bem, vou colocar aqui na roda, 17 horas e 43 minutos, Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman. Ô Tigrão, o assunto aqui é Ponte Preta, vai enfrentar o Brusque. Jogo que você vai comentar pela Rádio Bandeirantes, domingo às 20 horas e 30 minutos no Majestoso. Diz aí, Tigrão, um abraço, boa tarde. Um abraço, Batista, boa tarde a você, a todos os amigos da Bandeirantes. 17h43, que é exatamente igual a 17 para as 18. Estamos aqui quase noite de sexta-feira, jogo importantíssimo. Gostei muito do time do Brusque, mas estava ouvindo o treinador aí agora, porque o juiz, porque foi pênalti, ele não dá o pênalti, ainda me tira o atleta, porque não sei o quê. Mas tem que ter memória, né? Não pode ver um lado só. A moeda nunca cai em pé. Ou você vê um lado ou você vê o outro. E quando ela cai de um lado, você tem que olhar o outro também. Por isso que você vê os dois antes de escolher. Se você quer a cara ou a coroa. Se você olhar só a coroa, não pode. E olhar só a cara também não. No primeiro turno, e o primeiro jogo na estreia de ambos, a Ponte foi garfada, mas violentamente assaltada, futebolisticamente falando, em Brusque. Perdeu por 2-1 e deveria ter vencido por 2-1. Que ela fez um gol, fez o segundo no último lance do jogo, absolutamente legal com o Dauan, numa cobrança de escanteio, não tinha o VAR, agora vai ter VAR. Eu espero que o VAR venha para fazer justiça. Não precisa ajudar. Mas se tivesse VAR naquele dia lá, a Ponte minimamente tinha vencido por 2-1. Sabem por quê? Porque ela fez o seu segundo gol e o segundo gol do Brusque foi de um pênalti absurdamente inexistente. Então foi um garfo daqueles. Aliás, na estreia do campeonato de 2020, a Ponte já foi tremendamente garfada contra o América Mineiro, estreando lá no Canindé. Uma bola no peito do Apodi, quase que ele cuspiu o pulmão. E o juiz deu pênalti. Foi 1-0 para o América com esse gol de pênalti. Aí teve outros 4, 5, 6 jogos resolvidos contra a Ponte à base da arbitragem. 2020. Aí vem 2021. Na estreia, garfo grosso, garfo do capeta. E a Ponte perde o jogo lá, né? Quem dirigiu o time foi o Forner. Qual que é o primeiro nome dele? É Sandro. Sandro Forner. Sandro Forner. Tava lá ele, dirigindo o time. Dirigiu bem, armou direitinho, a Ponte segurou o samba, mas o juiz jogou contra 15 com o representante. E aí perdeu o jogo. Agora o treinador vem dizer que, sobe, me tirou o Alex Juan para jogar contra... tem que ter memória, filho. Do mesmo jeito que os caras erram a favor, eles erram contra. Se erram porque querem, se erram porque são ruins, se erram porque não enxergam, isso não é problema meu. Eu estou aqui para dizer, errou, acertou. Eu estou aqui para dizer, apitou bem ou apitou mal. E aqui, como não temos ainda, por opção do diretor da equipe, o árbitro de vídeo, eu acumulo a função. Eu me auto-nomeei comentarista de arbitragem também. Eu conheço um pouco essa bagaça aí. Todos nós, aliás, o Gleger mais ainda, que já esteve lá dentro. E o CH, idem. Mas eu me auto-nomeei comentarista de arbitragem. E eu tô de olho nesses caras aí. Não adianta vir o treinador agora dizer que ontem ele foi prejudicado. Porque... tem que lembrar também quando é beneficiado, e isso atrapalhou muito a Ponte, que já começou na lanterna lá, porque você começa a primeira rodada, 0 ponto.
Aí, sabe, é aquele... Vai enchendo cada vez mais a caçamba da Scania que está sob os ombros e está até hoje. Agora é jogo duro, hein? Ora essa sutileza aí da arbitragem, da reclamação, quando ajuda ninguém fala nada. E quando prejudica, aí vira essa choradeira. O jogo é duro, o time do Brusque é bom, ele tem 25 pontos, ele está na 13ª posição, já tem aí uma situação boa de permanência, com mais 19, 18 pontos aí, em 19 jogos o Brusque permanece. Acho que a partir de agora, para ele também, essa é a pretensão. E a Ponte tem 19 e está em 16º ali, batendo de novo na zona. Ponte está flertando com essa zona de rebaixamento desde o início, né? Mas é um campeonato tão louco, tão maluco, tão cheio de gangorras de sobe e desce, que o Náutico foi líder por 14 rodadas, de 19. Líder, e boa parte dessa liderança com invencibilidade. E agora ele está em 7º. Tanto é que o Hélio dos Anjos deu o pinote. Agora está lá o Marcelo Chamusca, aquele que quando o pessoal me chamava de Tigrão perto dele, dizia: Tigrão nada, isso é um gatinho, pô. Também não sei qual é do Marcelo ficar me chamando de gatinho publicamente. Não sei, qualquer hora pergunto pro Marcelo, que é um cara sensacional, muito bom astral, cara muito educado, nível de compreensão das coisas muito claro e muito cortês com a imprensa. Agora é ele que está lá, e o Náutico está em 7º. Então é uma gangorra. E a Ponte ganhando, e não é fácil ganhar esse jogo, não é mole não. A Ponte, se conseguir a vitória em casa, a Ponte melhorou. Nos últimos 18 pontos ela ganhou 10. Ganhou 10, perdeu 8. É um índice muito bom. Índice de briga por G4. O problema é o passivo que está lá atrás. Agora, não pode perder em casa de novo já na saída do segundo turno. E é duro o jogo, e o Brusque vem ferido, machucado. Ele vem sem o Alex Luan e também vem sem o seu centroavante artilheiro da competição, né? Mas ainda assim é um time muito organizado, um time muito forte fisicamente. Ontem ele deu um abafa para cima do Goiás. O Goiás ganhou. Então quem viu o jogo, nossa, o Goiás vai subir. Nossa, tomou um sufoco. Não fosse o Tadeus, goleiro do Goiás, a história seria outra. Ele foi de novo o melhor jogador em campo. Então é pauleiro o jogo, mas a Ponte, se quiser jogo fácil, ela tem que fazer só jogo de solteiro e casado. Na Série B não tem jogo fácil. É tudo pauleira. Seja contra o Londrina, seja contra o Brasil de Pelotas, seja contra o Curitiba, ou seja contra o Brusque, ou qualquer um dos demais. Então, a consciência da responsabilidade que o jogo traz para largar bem. E eu fazia uma conta, CB, para encerrar já, o número, pelo menos, assim, confortável para a permanência seria 22 pontos no primeiro turno. Para fazer 22 no segundo, que é mais difícil, mas isso também, o time também pode evoluir e aí torna mais fácil. E fazer 44, que para mim escapa com o pé nas costas. A Ponte tem 19. Digamos que ela seja bafejada pela felicidade de ganhar o jogo. Ela faz 22. Então ela precisaria de 22 em 19, ela vai ter 22 em 20, né? Que é o primeiro jogo já do segundo turno. Ou seja, aqueles 22 pontos que ela teria 19 jogos para fazer no segundo turno, ela vai ter 18. Fica boa a coisa. Fica próxima de acontecer, até porque aparentemente ainda não dá para cravar isso. Os números mostram que dá. A Ponte vem cumprindo uma trajetória de evolução. Então a vitória é muito importante. A escalação que o Lupe deu aí, eu acho que não foge dela, né? Eu acho que é o Iago mesmo pela beirada direita, não acredito que o Niltinho vá para o jogo. O Iago não foi bem lá contra o Curitiba. O nosso gloriosíssimo Fecim, que foi o cara do jogo, né, contra o Confiança, eu falava aqui na sexta-feira passada, antes da gente fechar a programação, falando do jogo de Curitiba. Foi terça. Foi quarta, melhor dizer. Não, foi terça, o jogo da Ponte foi terça. Eu falava o seguinte: se o Fecim for jogar indo buscar a bola lá na linha média e voltar a ser o Fecinzinho em Ceradeira,
Dá até Fecim no diminutivo, Fecinzinho. Mas é o Fecim/zinho. Enceradeira, roda e perde a bola, toca errado, perde a bola, não vai acontecer nada. Se ele jogar lá chegando de trás, mas chegando em velocidade e sendo o homem mais adiantado do ataque para concluir, pode voltar a acontecer o que aconteceu contra o Confiança. E ele não fez isso. O Rodrigão é que foi o homem mais adiantado e o Fecim estava tentando armar e aí não deu certo. Que fique aí o aviso para o Gilson. Até porque o mérito foi dele mesmo, de ter encontrado um posicionamento diferente para o Fecim contra o Confiança. É naquela posição lá. Se for naquele jogou em Curitiba, não adianta nem escalar. Carlos Batista. E para você, CH, esse time aí do Gilson Kleina, para enfrentar o Brusque, primeira partida do retorno e com a novidade do VAR, hein, CH? A apresentação do time do Gilson Kleina parece peça de teatro que você pouco conhece. Cada apresentação é uma surpresa, pode ser positiva ou negativa. Eu não sei, Batista. Eu acho que o time está em evolução, também não dava para ser pior. O time melhorou nas últimas apresentações, nas últimas 3. Foram 2 vitórias e a última perdeu, mas não jogou mal. E eu, sinceramente, ainda não sei no que acreditar. Eu ainda não sei. E nem ele tem muita convicção ainda, porque ou machuca, ou tá isso, ou tá aquilo. E o time, todo mundo sabe, e tem muitas deficiências. Vem aí uma equipe pronta. Brusque já demonstrou, não só na partida contra o Goiás ontem, apesar dos desfalques que efetivamente vão acontecer no domingo, o artilheiro do time não vai jogar, vai fazer muita falta. Mas o time é um time organizado, e a Ponte não está organizada, né, Batista? A Ponte tem aí um meio-campo muito deficiente e vai ter que se superar de novo. Aliás, vai ser domingo e até o final do campeonato, assim. É um jogo se superando, né? Superação, muita garra, disposição, todo mundo junto para tentar tirar a Ponte dessa situação. Eu estou preocupado com o jogo de domingo. Eu conversava em off hoje com o Tigrão, que acompanhou a partida de ontem contra o Goiás, e ele me deu alguns detalhes. Eu já conheço o time do Brusque. Então, o Brusque tem uma característica que é negativa. A característica do Brusque é uma característica que vai dar trabalho para a Ponte. Então, de qualquer maneira, depende bastante do comportamento do time, depende daquelas situações inusitadas. A Ponte ela vai precisar, não sei como, realizar mais do que só uma jogada para que o Moisés resolva sempre a parada do Gilson Kleina. É um time de uma nota só. Isso me preocupa muito, porque está muito fácil marcar isso. Se você tiver um time organizado como tem o Brusque, que marca muito forte, marca organizado, Moisés vai ter problema para jogar amanhã. Então, essa é a principal preocupação que eu tenho, porque o que sobra? Será que dá para a gente acreditar que o Fecim vai fazer a diferença no jogo? Tomara, eu estou torcendo para isso. Mas eu tenho as minhas restrições. De qualquer maneira, tudo parte em cima de um princípio que na última partida acho que o comportamento foi razoável. O sistema defensivo tem que funcionar com calma, tranquilidade e errar o mínimo possível. Daí para frente, Batista, a gente vai ter que esperar o jogo, porque é uma grande surpresa. Pode ser positiva, como pode ser negativa. Não é ficar em cima do muro. É que, infelizmente, o time não traz confiança para a gente. A gente deseja muito, mas a realidade ela é bem distante do nosso desejo. Por enquanto. De repente, domingo começa aí uma nova era e eu torço para que isso aconteça. Agora, você projetar um jogo, projetar uma expectativa onde a possibilidade de jogar o Richard é muito grande, já dá para ficar de largada pessimista. Mas vamos ver. Tomara que dê tudo certo, mas falei isso hoje na hora do almoço e estou repetindo agora. Eu estou muito preocupado com o jogo de domingo, Batista. Quero mandar aqui um grande abraço para um ponte pretano
Nesta sexta-feira, dia 20 de agosto, um grande ouvinte da Rádio Bandeirantes Campinas está completando aniversário. Senhor Geraldo Constantino Ferreira está completando 80 anos, pontepretano da pele até o osso. E a filha dele, a Eleni, pessoa muito dedicada e carinhosa com o pai, teve o cuidado de pedir aqui para a gente mandar os parabéns ao pai dela. E isso, segundo ela, seria um grande presente de aniversário nos 80 anos do seu Geraldo. A Eleni disse que o seu Geraldo é meu ouvinte de longa data, um grande fã das minhas narrações. E olha, fazer 80 anos, né, seu Geraldo, é uma bênção divina, principalmente estando como o seu Geraldo, totalmente lúcido, alegre, sorridente e feliz com a vida. O seu Geraldo foi criado na roça, lá em Miguelópolis. Miguelópolis é uma cidade que fica a 350 quilômetros de Campinas, pela rodovia Anhanguera, cidade que ficou bastante famosa porque tem uma prainha lá, praia de água doce, né? Uma praia lá muito frequentada pelo pessoal da região inteira. E o seu Geraldo aprendeu o ofício de alfaiate. Fez roupas para inúmeras pessoas, empresários, políticos, ternos para casamento, formatura. Alfaiate, hoje em dia, é uma profissão em extinção. O alfaiate trabalha, para quem não conhece, né, na criação de roupas sob medida para o gênero masculino. Ternos, coletes, calças, blazers, entre outras vestimentas que são utilizadas pelos homens. Você vai ao ateliê, todo alfaiate tem lá o seu ateliê, e aí o profissional coleta lá as medidas do cliente, oferece as opções de tecido, e aí vai realizar um meticuloso trabalho de corte e costura das peças. Encontrar um alfaiate era algo bem mais comum antigamente. O meu terno para o meu casamento, isso foi em 1980, foi feito por um alfaiate lá em São Joaquim da Barra. Mas, com a popularização das lojas de confecções, trabalho chamado prêt-à-porter, né, a confecção pronta, o trabalho de produzir uma roupa exclusiva acabou se tornando aí um serviço menos acessível. O problema também é na parte financeira, porque o trabalho de alfaiate, demandando de forma artesanal, tinha um custo mais caro do que a roupa pronta. O alfaiate é um profissional atento, talentoso, pode produzir peças com design exclusivos, sem contar que a peça tem um ótimo caimento no corpo. São aspectos essenciais que todo alfaiate preza para proporcionar conforto e elegante. Para proporcionar conforto e deixar o cliente elegante. E o senhor Geraldo era um excelente alfaiate, mas teve retinose pigmentária, um conjunto de enfermidades. Ele perdeu a visão aos 40 anos, mas nunca perdeu a alegria de viver. E hoje está completando 80 anos e é ouvinte de rádio. Acompanha tudo aquilo que acontece aqui na programação esportiva da Rádio Bandeirantes. Senhor Geraldo Constantino Ferreira, parabéns pelo seu aniversário de 80 anos. Que Deus continue te abençoando, iluminando e permitindo que você permaneça no convívio da sua maravilhosa família durante muito mais tempo. Desejo para o senhor Geraldo, desejo saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Aê! 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 Quero ler aqui algumas mensagens, pessoal entrando em contato conosco. Carlos Batista fez sim. Jogando com o Confiança é uma coisa, contra o Coritiba é demais, é outra coisa. Ganhou 2 jogos, porque bateu em bêbado. Abraços, diz aqui o Carlos. Olha, batendo em bêbado ou não, os 2 jogos em casa, a Ponte fez a lição de casa, ganhou os 2 jogos.
Jogou contra Londrina e Confiança, ganhou os 2 jogos que precisava. Tigrão, se esse técnico teimoso começar com esse Locatelli, aí esse ano cai. Diz aqui o ouvinte, chama Fernando, citando aqui Locatelli. Olha, o Locatelli, o Edu Pinheiro falava do Locatelli 32 jogos. O cara não convencer em 1, tudo bem. Em 2, pode ser que aconteça. Em 3, bom, pode ser que aconteça também. Em 4, vamos tolerar, né? Ele precisa de 4 jogos, 5, mas 32 jogos o Locatelli não convenceu e continua tendo a confiança do Gilson Kleina, Tigrão. O Locatelli é um problema técnico, físico. Ele pode estar no melhor da forma dele, mas é o máximo que ele consegue. É um jogador lento, né? Um jogador que não recompõe rápido e tem problema no passe, tem problema no posicionamento. A gente percebe que é um cara sério, a gente percebe o carinho que o Gilson tem com ele, toda vez que a bola tá parada, tal, chama o Locatelli para bater um papo, quando substitui, vai, abraça, tal. Mas é difícil, é um jogador que tem as suas limitações. Torço ainda para que aconteça uma reviravolta nessa trajetória dele, na performance dele com a camisa da Ponte, mas convenhamos, depois de 32 jogos sem convencer, é quase um milagre. Mas vamos continuar acreditando, sem dúvida nenhuma, que isso possa acontecer, mas é muito difícil. E quanto ao ouvinte aí, tentei falar no tempo real, ouvinte que falou que a Ponte ganhou 2 porque bateu em 2 bêbados, um desses bêbados aí ganhou de virada do Vasco antes de ontem, lá dentro de São Januário, e botou água no chope do Vasco. E o Safira foi o melhor em campo, né? Inclusive fazendo o 2º gol. Então, não dá para dizer isso, não. Eu respeito muito a opinião dos nossos ouvintes, aliás, a gente aprende no dia a dia com eles. Mas esse campeonato é tão equilibrado que não tem nem bêbado e nem super time. O bêbado é essa expressão de linguagem, né, que dá briga e tal. Pô, você vai brigar com o bêbado, você bate porque você bateu no bêbado. Ele bateu porque o cara tava bêbado. Se você apanha, é uma baita de uma vergonha porque você apanhou do bêbado. Então, a Ponte tá melhor do que o Vasco, que ela bateu no bêbado. Para o Vasco que apanhou do bêbado. Diz aqui o ouvinte, Daniel Paulista faz um bom trabalho, mas insistência com o Lucão do Break em Índio é injustificável. Mensagem do Fernando Pisa. O Carlos Cavalcante está mandando aqui a seleção do SofaScore. SofaScore é um site que dá nota para todos os jogadores em todas as partidas. E segundo a seleção do SofaScore, a seleção do primeiro turno tem 3 jogadores do Guarani. Tem o Bidu, lateral esquerdo, com a maior média de notas. Durante o primeiro turno inteiro, Rodrigo Andrade como volante e o Regis como o meia. Só para dar aqui a seleção, Tadeu, goleiro, o Diego Renan, lateral direito, e Jansson, zagueiro do Brusque. Os 2 zagueiros são do Brusque, né? O alemão, e também o Jansson, com o Bidu na lateral esquerda, o Rodrigo Andrade de volante. Meio campo tem Felipe Gedós, Jean Carlos é do Náutico, Gedós do CRB, o Elvis do Goiás e o Regis do Guarani, com o Edu do Brusque lá na frente. Portanto, essa seleção que o ouvinte mandou aqui pra gente. Boa tarde, Rádio Bandeirantes Campinas, tudo bem com vocês? Eu gostei do empate do Guarani. Um abraço, Bruno Henrique Campinas. Diz aqui o ouvinte, o Juventude leva Dauan e manda o Iago Henrique. Logo, o Iago Henrique é pior que o Dauan, simples assim. Deus do céu, que horror! Diria Zé Arnaldo, o ouvinte se chama Alexandre Zuppi. Boa tarde, teria como me passar a frequência no FM estendido para eu já deixar na memória? Vamos fazer teste? Posso dar um feedback? Tenho 4 rádios com FM estendida. Olha aí, ué. Você tem 4 rádios? Pô, então manda um aqui para mim, ué. E também manda para cá a informação onde que você comprou esses rádios, porque vamos precisar muito, né? Do FM do rádio que pega a faixa estendida. A frequência é 85.7. 85.7.
Giba Bugrino Proença é o ouvinte que perguntou aqui sobre a faixa estendida, dizendo que ele pode dar para nós um feedback. Claro, vai ter teste, né? Provavelmente a partir do mês que vem começa a fase de testes e, se Deus quiser, dando tudo certo, a partir de novembro, a Rádio Bandeirantes Campinas estará no ar em FM. Batista Ponte tem que mandar um presente para esse Kiko que mandou o Tiagão para nós, Paulo Village. Então, é que o Thiago Lopes, né, falou que quem insistiu com ele, porque o Thiago Lopes, ele jogava futebol, mas jogava de brincadeira e tal, ainda não estava focado, foi isso que disse o Thiago Lopes. E o Kiko foi o cara que pegou no pé dele, não falou onde que foi, né? Acho que em Guaíra, deve ter sido em Guaíra. Guaíra. Lá no projeto educacional, projeto social. Então, realmente, né, o Paulo Village tem razão, tem que mandar um presente para esse Kiko lá do projeto social em Guaíra. Ô, Batista. Oi, ô Tigrão, fala que eu te escuto. Não, o ouvinte falou agora aí, né, e você imitou o Zé Arnaldo. Aliás, um abraço pro Zé Arnaldo, que deve estar nos ouvindo. Vou ligar pro Zé esse fim de semana, que eu tô com saudade dele. Ele falou, pô, o Juventude pegou o Dauan e mandou o Iago Henrique pra cá, então logo, né, isso aí é silogismo, né, princípio de lógica. Se ele pega o Dauan, ele tá na primeira divisão, e ele manda o Iago Henrique para um time que tá na Série B, pô, por dedução lógica, o Dauan é muito melhor do que o Iago Henrique. E o raciocínio dele tem lógica. Agora é o seguinte, de vez em quando, aquele negócio do raio, né? Vai ser difícil ele cair no mesmo ponto 2 vezes. Mas certa vez, o Corinthians mandou Ribamar pro Palmeiras e o Palmeiras mandou Neto pro Corinthians. Estava queimado o Neto no Palmeiras, tinha brigado com o Leão, muito disciplinador. E você acha que o Neto, alguma vez na vida, ia se dar bem com algum treinador disciplinador? Até hoje. Diretor de TV, o chefe do Neto tem que saber que o Neto é assim, pô. Ele é irreverente. Isso não quer dizer que é um defeito. De repente, a maior virtude dele é ser irreverente. Mas ele sempre foi difícil de administrar no grupo pela maneira irreverente de ser. Aí o Leão falou, não quero. Aí o Neto largou, engordou mais, e, enfim. Leva, dá qualquer um aí. Isso aqui não deu certo aqui, não. E aí o Neto foi um dos maiores jogadores da história do Corinthians. Então, quem sabe, né? Quem sabe se o Dauan não vira o Ribamar e o Iago Henrique não vira o Neto. Isso porque sexta-feira, às vezes, eu dou essas escapadas de marcha, viu, Batista? Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, além de produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Produtos como o álcool gel 70% pelos melhores preços. E tem também ataduras, modeladores, meias de compressão, antissépticos em geral, cremes protetores para escaras, estetoscópios, cadeiras de roda e banho e muito mais. São 2 lojas em Campinas. Uma na Avenida Alberto Medal João 303, Jardim Santa Eudóxia, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. E outra, a mais recente, inaugurada recentemente, na Rua Armando Frederico Renganeschi, 168, Jardim Aurélia, no Ouro Verde. Disque entregas, ligue 3295-5188, 3295-5188. Chame pelo WhatsApp, 999-47-1980. 999-47-1980. Mande uma mensagem e aproveite a facilidade do Disque Entrega Cirúrgica Popular. Bandeirantes. Trânsito. Pela Prestes Maia, o trânsito já é carregado no sentido Santos Dumont, do Parque Itália até a chegada ao trevo Sérgio Mota. Pela Lix da Cunha, o tráfego também é carregado na altura do Balão do Tavares, nos 2 sentidos. Bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo. Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Neste sábado, o Guarani vai até Salvador enfrentar o Vitória às 16h30 no Estádio Barradão. E no domingo, a Ponte Preta enfrenta o Brusque às 20h30 no Estádio Moisés Lucarelli. Jogos da 20ª rodada do Brasileirão. Acompanhe em AM 1170 Campinas, pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. O Santos foi derrotado pelo Libertad do Paraguai ontem em placar de 1-0, jogando com João Paulo no gol, Madison, Luiz Felipe, depois entrou Raniel aos 43 do segundo tempo, Wagner, Leonardo e Felipe Jonathan, depois entrou Moraes aos 11 da etapa final, Camacho, Jean Mota, depois entrou Bruno Marques aos 25 do segundo tempo, Carlos Sanches. Depois entrou Ângelo aos 25 do segundo tempo e Gabriel Pirani. Depois entrou Marcos Leonardo no intervalo. E ainda Marcos Guilherme e Lucas Braga, técnico Fernando Diniz. O Libertad, com esta vitória placar de 1-0, conseguiu a classificação e vai enfrentar a equipe do Red Bull Bragantino pela Copa Sul-Americana 2021. Portanto, o Santos dá adeus à Sul-Americana e o Libertad segue em frente. Aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19981944285. Telefone 1932024000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Muita gente acha que dinheiro é um assunto muito complicado, mas não é. Complicado é crescer sem entender a importância de poupar, investir e sonhar. Pensando nisso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira. Conheça os cursos em edufinanceiranaescola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Trânsito. Santos Dumont tem trânsito carregado no sentido Indaiatuba, do acesso pela Prestes Maia até a altura do Parque Osiel e na região do São José. No sentido Campinas, o motorista diminui a velocidade na altura do Jardim do Lago. Hashtag pare 15 segundos e compartilhe a Lei Maria da Penha. Há 15 anos, a Lei Maria da Penha protege as mulheres. Use, ligue 180, denuncie. Bandeirantes Esportiva. Carlos Batista. São 18 horas e mais 16 minutos em Campinas. Você sabe o quanto é importante ter um plano funerário? Um plano funerário te dá segurança, garante agilidade na parte burocrática, informa e acompanha os familiares no momento mais difícil. O Grupo Serra é uma empresa tradicional e humanizada com 60 anos de mercado e com mais de 300 mil associados que conta com 7 unidades na região e abrangência nacional. O Plano Funerário Serra, você paga pouco por mês e economiza muito no momento do funeral.
neste mês de agosto, o Grupo Serra comemora 60 anos e traz novidades no seu plano de benefícios. Para os novos associados, os planos estão com 60% de desconto na adesão. E tem promoção com adesão grátis para os 10 primeiros que ligarem no 3775-9752. 3775-9752. Aproveite esta oportunidade para garantir a sua tranquilidade e a da sua família. Planos funerários com cremação e muitos outros com valores acessíveis. Associe-se já. Ligue para 3775-9752. Ou então acesse gruposerra.com.br e confira. Grupo Serra Funerárias. Há 60 anos, essencial nos momentos mais difíceis da vida. Bandeirantes. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Informações do Guarani, Marcos Luiz, o Cobrão, diz aí Marquinhos. Tá tudo bem por aí, Batistão? Sim, por aqui está tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo band. E por aí? Por aqui também, Batista, tudo band. Um abraço novamente para você, pro amigo da Rádio Bandeirantes. Guarani tem jogo amanhã, jogando amanhã no Barradão contra a equipe do Vitória, às 4h30 da tarde. Transmissão do Leandro Bolles, aqui na Rádio Bandeirantes. Técnico Daniel Paulista realizou hoje pela manhã, no CT do Fazendão, que é o CT, inclusive, do próprio Bahia, né, Batista? Realizando o último trabalho, pensando na partida deste sábado. O que é certo é que o técnico Daniel Paulista terá a volta do Thales, que cumpriu suspensão, e também do Índio, jogador que deverá aparecer novamente como titular no meio-campo do Bugre. Agora, Batista, eu quero falar um assunto com você fora deste Guarani para o jogo de amanhã, mas uma nota de repúdio que foi colocado há pouco, né, mais ou menos 2h30, 3 horas, no site do Guarani, em repúdio ao que está fazendo o Cruzeiro, com a liminar tendo direito a ter público na sua partida contra o Confiança. Então é uma situação que o Guarani acabou expondo o seu descontentamento com toda esta situação, pedindo providências junto à Confederação Brasileira de Futebol. Porque, na opinião do próprio Guarani, o Cruzeiro estaria tendo uma vantagem ilícita com a presença do seu público. Quer comentar esta nota no site do Guarani, Batista? Sim, foi uma atitude egoísta por parte do Cruzeiro, isso sem contar no perigo sanitário. Não estou nem entrando no mérito da questão, né, da pandemia e do perigo sanitário. Analisando só pelo aspecto de egoísmo, o time do Cruzeiro foi extremamente egoísta e mostrou um total desrespeito daquilo que foi acordado. Foi combinado isso, né, entre os 20 participantes, e o Cruzeiro está tentando levar na mão grande aí a vantagem em cima dos outros 19. Eu só achei estranho não ter nenhuma participação, nenhuma intervenção da CBF nesse caso, porque a CBF havia dito que ia colocar público no estádio desde que todos os times fossem beneficiados. Porque como não tem um comando federal da pandemia, depende, e isso por determinação do STF, de autorização de governos estaduais e municipais. Então a CBF está tendo que negociar individualmente com cada estado. O estado de São Paulo, por exemplo, disse o governador do estado só libera a partir do dia 1º de novembro. Então, esse jogo, por exemplo, o próximo do Guarani em casa, terça-feira, se quiser colocar o público, não pode. Aqui no estado de São Paulo está liberado só a partir do dia 1º de novembro. Então, o Cruzeiro realmente, a atitude do Cruzeiro está corretíssima, essa nota, e eu estou estranhando o silêncio da CBF. Gostaria de ouvir os comentaristas também. Começo com você, CH, sobre a nota de repúdio. O jogo hoje, marcado para hoje, né? O jogo do Cruzeiro contra o Confiança pela B-Zona com público. Palavra CBF, né, Batista? Tudo bem que varia muito essa coisa de liberação de estado para estado, de cidade para cidade.
O Brasil é muito grande, é um país continental e cada cidade, cada estado tem, neste momento, uma situação sanitária diferente. Mas aí fica desproporcional, né? Ou libera para todo mundo ou não libera para ninguém. Eu acho que a nota de repúdio cabe. Para mim, o Cruzeiro está errado e agir de maneira individual só piora a situação. Não acho inteligente, acho oportunista e indevida essa ação. Eu não consigo entender porque o Cruzeiro tomou e principalmente não consigo entender porque que a CBF não colocou o dedo nisso. Lamentável, Batista. E para você, Tigrão, mesmo tema, Cruzeiro e Confiança, partida marcada para hoje com público. Tigrão? Cadê Tigrão? Alô, Tigrão. Alô, câmbio. Câmbio respondendo, agora voltou. O que você fez aí, Joel, senhor? Fez nada, né? Tenho certeza que você não fez nada. Batista, por gentileza, eu tô com o retorno agora, inclusive me caiu até o retorno do rádio, eu nunca vi isso, mas repita, por favor, me perdoe. É o seguinte, você tá sabendo que o Cruzeiro vai jogar hoje com o público, né? Vai enfrentar o Confiança, correto? Então, inclusive vi uma postagem do Leandro Borges no nosso grupo de trabalho, da Rádio Bandeirantes, onde ele dizia que estão pedindo lá para não ter o jogo e vender o ingresso, mas tem gente que é contra, existem autoridades sanitárias pedindo ou... Não é isso não. É uma nota. Existe uma nota de repúdio da Associação Nacional do Futebol. O Guarani é signatário, aliás, os dois clubes de Campinas, a Ponte Preta também, dessa nota de repúdio da Associação Nacional de Clubes de Futebol, a Confederação Brasileira de Futebol, pedindo que sejam tomadas medidas necessárias para evitar que qualquer jogo do campeonato contrarie uma decisão que foi tomada por 20 clubes. Tá, mas por que o Flamengo jogou em Brasília contra o Olímpia com o público e ninguém falou nada? A Brasília está fora do Brasil? Brasília é na Bolívia? Série B, Tigrão, o que você achou aí Série da B, atitude Série do B. Cruzeiro? Só para a Série B, sou contra. Ou é para todos, se é dentro do território nacional, né, essa medida, esse repúdio, esta retaliação que estão querendo causar aí para o Cruzeiro, eu sou contra. Claro que existe um regulamento próprio, e lá é uma competição internacional. Pior ainda, os caras não queriam nem que existisse Copa América no Brasil, porque ia vir variante de vírus de fora. Então veio aí o Olímpia, que é do Paraguai, e o Flamengo botou o público. Então por que é que, independente de ser outra competição, mas é dentro da jurisdição brasileira, é dentro do território nacional, por que que ninguém retalhou o Flamengo e agora está retalhando o Cruzeiro? Eu sou contra. Simples Tigrão, assim. Até porque só ler a nota, Tigrão. O Cruzeiro deve ter uma autorização, e me perdoe se eu estiver errado, da Prefeitura de Belo Horizonte. Senão ele não tem o Cruzeiro, Tigrão, deixa eu passar. O Cruzeiro tem uma liminar, né, que dá direito a ele conseguiu essa liminar de ter o público na partida de hoje. Acabou, não, tudo bem. Judicial Só vou ler a nota para você ter ideia do que está acontecendo em relação ao Guarani. A nota está no site do Guarani. O Guarani Futebol Clube repudia de forma veemente a atitude do Cruzeiro, baseada em uma liminar de receber o público na partida desta sexta-feira contra o Confiança no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. A decisão representa, isso na opinião do Guarani, uma falta de respeito com as demais instituições que disputam o Brasileiro da Série B. Afinal, como foi combinado no Conselho Arbitral do torneio, que nenhum clube jogaria com a torcida enquanto não houvesse a liberação para todos, evitando assim desequilíbrio técnico na competição. Trata-se de uma vantagem ilícita em todos os sentidos. O Guarani Futebol Clube também manifesta o total apoio à nota enviada pela Associação Nacional de Clubes de Futebol à Confederação Brasileira de Futebol, em que pede que sejam tomadas medidas necessárias para evitar que qualquer jogo do campeonato contrarie decisões tomadas no Congresso Técnico.
e que, em nome do respeito aos 19 clubes que disputam o campeonato, suspenda, olha aí, suspenda a realização da partida entre Cruzeiro e Confiança, visando a manutenção do equilíbrio técnico da competição. Tá bom, eu vou contestar com uma frase só, não contra o Guarani, isso aí não estou falando do Guarani, eu estou falando da coisa de uma maneira abrangente, genérica. Quem estiver se sentindo lesado, vá à justiça e casse a liminar do Cruzeiro, ponto. Se ele tem uma liminar e o juiz entendeu que ele pode vender ingresso, mas ele foi antiético, ele quebrou um pacto, está caindo para a 3ª divisão e está tentando se virar. E também sou contra, mas ele está amparado por uma medida judicial. Cassem a medida e está conversado o negócio. E eu acabei de receber aqui, Tigrão, a liminar foi concedida pelo STJD. Pronto, um órgão da justiça desportiva. Então, quem está se sentindo lesado, eu não tenho público, ele tem, ele vai ser campeão da Série B. Como se torcida ganhasse jogo desse jeito aí, né? Aí não teria maracanaço, né? Não teria tudo que nós já vimos aí dentro do futebol. Mas tudo bem. Muita vantagem para o Cruzeiro ter o público a empurrá-lo para cima do Confiança e nós não vamos ter o público para empurrar a Ponte contra o Brusque, ou o Guarani contra o Vitória, ou o Vitória contra o Guarani. Tudo bem, é uma tese. É uma tese. Eu não discordo dela. Só acho que ficar batendo o pé e emitindo nota de repúdio não resolve nada. Como é que o Cruzeiro conseguiu vender ingresso? Conseguiu uma liminar. Cassem a liminar na justiça. Estamos conversados. Bom, Marquinhos, virando a página, seguindo agora com informações do Guarani. Diz aí o time, né? Informações do time que joga amanhã. Antes, deixa eu ouvir aqui o Rafael Martins, goleiro que deve ser o titular do Guarani. Ele fala da sua volta e projeta o Bugre. Feliz, né, pelo meu retorno, né? Primeiramente, agradecer a Deus que me capacitou para mim voltar bem. Feliz demais, né, por ele estar ajudando a equipe. Agora é me preparar mais ainda para a gente dar sequência no trabalho. Eu acho que esses 30 pontos tem que ser valorizado, né? Ver o que a gente errou no primeiro turno, né, para que não possa acontecer no segundo turno e a gente possa almejar nosso objetivo, que é o acesso. Independente da posição do adversário, né, da tabela, né, o jogo vai ser difícil, a gente sabe como é difícil jogar contra o Vitória aqui, né, mas a gente vem preparando, né, se preparou hoje para chegar amanhã e a gente consiga os 3 pontos, né, e pode ir para casa já pensando no jogo que possa conseguir a vitória contra o Operário também. Acredito que continuar o trabalho que a gente fez no primeiro turno, amanhã vai dar tudo certo e a gente vai conseguir essa grande vitória. O último jogo a gente acabou sendo prejudicado, não foi culpa do árbitro, né, mas eu acho que se o VAR tivesse naquele jogo, né, poderia estar ajudando aí e a gente ia conseguir sair com a vitória. Bom, aí a palavra do Rafael Martins, né? Jogador que deve ser o titular na equipe do Guarani. Trabalho feito aí pela assessoria do Guarani, sonora que nos foi enviada direto de Salvador depois do treino que aconteceu lá no CT do Fazendão. O Rafael Martins vai ter a volta do Thales, que cumpriu suspensão na zaga. No meio-campo, a volta também do Índio. O Tony poderá ser mantido e sem o Lucão do Break, há dúvida ali no ataque. A entrada do Maxwell ou, de repente, permanecer com ou trazer de volta o Alan Victor. Bruno Sávio pode ser centralizado com o Júlio César também. Então, o provável Guarani, Rafael Martins no gol, Diogo Matheus na lateral direita, a zaga do Bugre com o Thales e o Carlão, Bidu na lateral esquerda, meio campo sem o capitão Bruno Silva, que está suspenso. Índio volta, Tony deve ser mantido, Andrigo, Júlio César deve ser confirmado de um lado do campo, do outro lado o Alan Victor e o Bruno Sávio mais centralizado, Batista. Bom, CH, Bruno Sávio será centralizado, voltando à antiga posição que ele jogava. Aliás, no último jogo aí, né, contra o Botafogo, ele jogou uma parte da partida no segundo tempo, também centralizado. E você já aproveita e responde aqui o Robson, do Nova Europa em Campinas. Ele está dizendo, você poria o Andrigo como segundo volante? Para mim, seria o Pirlo Campineiro, fazendo uma comparação aqui com o Pirlo, jogador de muita qualidade técnica, mas ele está dizendo que o Andrigo, na opinião dele, poderia jogar como volante. E você, CH? Quando o Regis voltar, isso pode ser testado. Aliás, a gente já conjecturou isso lá atrás, quando os dois estavam à disposição. Enquanto o Regis não voltar, eu não enxergo essa possibilidade. Mas é possível no futuro, sim, por que não? Né?
Eu quero desejar pronta recuperação para o Lucão, está gripado e tomara que seja passageira. Mas eu achei muito engraçado, até na hora do almoço comentei isso com o Marquinhos Batista. Ontem, bem na entrada da noite, o Marquinhos publicou nas suas redes sociais que o Lucão estava gripado. Em seguida, a torcida do Guarani, o Marquinhos tem milhares de seguidores, mas não teve um só que acabou lamentando. Estou falando esportivamente, tá, gente? Evidentemente que ninguém torce para que ele fique doente, nem o torcedor. Mas o pessoal está insatisfeito com ele, né? E todo mundo levantou a mão aos céus, né? Poxa, só assim para o treinador, estou brincando evidentemente, tirar o Lucão do time. Eu quero dizer o seguinte, que o Guarani leva para Salvador, além do adversário, ele leva 2 problemas para mim complicados de resolver, né? Que são 2 posições no meio-campo que deixam... O torcedor está muito inseguro, né? E com razão. Você assistir Índio ao lado de Pablo é uma temeridade. A gente viu em algumas oportunidades lá no Campeonato Paulista, quando o professor era Alan Al. Aliás, Alan Al que está no G4, diga-se, lá com o CRB. E essa era a principal dor de cabeça, o principal pesadelo da torcida do Guarani e nós da imprensa também, porque o meu campo não andava. Não tinha, mas nem com reza brava, Índio e Pablo junto. E me parece que ele vai escalar contra o Vitória essa dupla. Não tem tanta coisa para se fazer. De repente testar o garoto, estou falando do Acorce, isso é muito do treinador. Também não dá para bancar porque o menino está muito verde ainda. E o treinador, como ele conhece da posição, Daniel Paulista, para quem não sabe, foi volante. Um volante médio do futebol brasileiro. Ele deve ter as suas razões por não acreditar no Acorce. Se tratando de garotos, ele pôs em outras posições muitos garotos aí nessa gestão dele. Então não dá para acusá-lo de não gostar de garotos ou não dar oportunidade. Deve acontecer alguma coisa que a gente não tem informação para ele não acreditar mais no Acorce. Tem que respeitar. Porque não dá para dizer, olha, vamos cravar, vamos levantar uma bandeira. Eu não levanto bandeira do Acorce, mas imaginar que amanhã nós vamos ter que assistir o Índio junto com o Pablo, com o Tony, é para ficar sem dormir à noite. Posso te dar mais uma então, CH? Vai lá. O Passarinho Verde acabou de me falar. Eu lembro que eu falei da dúvida Alan Victor ou Maxwell há pouco. E aí ele me soprou o quê? O ataque deve ser, no condicional, né? Deve ser Pablo, Bruno Sávio e Júlio César. Nem Alan Victor, nem Maxwell. Então, tem gente também... Eu gosto do Pablo. Tem muita gente que me critica por isso. Eu gosto. Eu acho que ele tá variando. Depois da contusão enfim, nesse ano de 2021, eu não vi tantas partidas dele assim, boas. Apesar do último jogo, ele deu uma cavada legal no jogo contra o Goiás e deu uma assistência legal. Ele ainda não firmou, mesmo porque ele está tendo pouca sequência também. Mas quando teve sequência como lateral, andou falhando. Então também não dá para levantar bandeira, não. Nem do Maxwell. Eu levanto do Alan Victor, esse eu conheço. Esse o gol fica pequeno, aliás, fica grande para ele, menino... Eu escalaria o Alan Victor, fora de casa, velocidade, era Alan Victor, Sávio e Júlio César. Esse é meu ataque. Mas voltando ao meio-campo, eu quero dizer que é um problema, por isso que já estou considerando empate bom resultado. Até na hora do almoço coloquei isso, e o ouvinte falou, poxa, Carlos Henrique, você considerar empate contra um time que está na zona do rebaixamento, que está lá no Z4, não é bom. Mas o problema não é só o adversário, o problema não é só o Vitória que está mal no campeonato, que está lá embaixo. O problema é o próprio Guarani que está cheio de desfalques. E desfalques num setor onde ele não tem substituto. Ele não tem o Regis, ele não tem o Andrade, ele não tem o Bruno Silva e não tem o Persson. Todo mundo, ele só tem o Mandrigo. E não tem o Lucão também. Todo mundo que bota essa bola no chão para efetivamente jogar, não está à disposição.
Aí como é que vai fazer? Eu até cheguei, Batista, para encerrar meu comentário, especular com o Marquinhos, como o Thales está voltando para a zaga, se de repente ele pode esticar e colocar o Carlão como primeiro volante, que era uma discussão que a gente, no bom sentido, evidentemente, a gente estava na hora do almoço falando. Olha, porque o Índio não é primeiro, porque o Carlão pode ser, porque não pode ser, porque traz Andrigo, aquele bate-papo que a gente faz todo dia. Eu cheguei até a falar disso, porque eu estou muito preocupado com essa coisa de colocar Índio esse meio-campo que não dá para acreditar. Então, Índio e Tony. Eu não consigo guardar o nome do Tony. Aliás, esse Tony que veio aí não é o Tony Barba da Ferroviária. Não é. Se não tivesse a barba, eu ia dizer que o Guarani contratou o jogador errado. Porque ele veio para ser titular, tanto que ele leva 8 nas costas e não consegue convencer ninguém. De repente, amanhã começa a convencer. De qualquer maneira, Batista, é jogo muito preocupante, porque esse meio do Guarani está muito desarrumado e é um grande ponto de interrogação. O que ocorre é o seguinte, né? O Guarani só tem um volante, que é o Acorce. O Pedro Acorce é o único primeiro volante que o Guarani tem. O Índio é segundo volante e o Tony é um volante, segundo volante /meia. É um jogador que não tem essas características defensivas. E aí é evidente que o técnico, se fosse escalar de acordo, teria que colocar o Acorce para jogar. Mas, Tigrão, falando aí dessa possibilidade, a entrada do Pablo na frente, deixando, portanto, o Alan Victor mais uma vez no banco de reservas. E também responda aqui ao Adilson Souza. Nosso ouvinte, ele está dizendo, o Alan Victor deveria jogar centralizado, como o Davó. Ele é o que mais tem características próximas. Ia fazer o que fazia o Davó. Não é um absurdo, não, de forma nenhuma. Agora, eu montaria assim, ó. Quer dizer, daqui, né, Batista, do gabinete, do home office e tal, no conforto, sem ter que ir para o aeroporto, para concentração, encarar o adversário, que é o que o Pepe falava, né? Antes do jogo é tudo uma maravilha. O que estraga mesmo é quando a bola rola. Aí vira um inferno. Mas ainda me atrevo a montar da seguinte forma. Índio, Acorce, Pablo e Andrigo. Alan Victor e Júlio César. Esse é o time que eu montaria do meio campo para frente. Atrás está resolvido. Não mexeria com o Thales. Não mexeria com o Carlão. As duas beiradas estão muito bem com o Diogo Matheus e com o Bidu, que é uma realidade de jogador. Eu postaria, só invertendo a ordem aqui, o Acorce como primeiro, o Índio como segundo, põe o Pablo por dentro para fazer aquele corredor e recompondo o Pablo, pela sua característica de versatilidade, e só o tempo é que vai dizer, se isso é bom ou ruim, ou se foi bom ou ruim para a carreira dele. Mas ele no Guarani foi atacante, jogou Taça São Paulo como centroavante, depois ele vira lateral, depois ele vira um segundo homem, um homem da segunda linha ofensiva, pelo lado direito. Então, quando você observa o Pablo jogando na segunda linha, muitas vezes ele não faz a beirada típica de um ponta. Ele faz por dentro, ele faz uma espécie de meia-direita. Então tá aqui, ó. Índio, não tem jeito. Ou o Índio, ou o Tony, um dos dois tem que jogar. E também não estou aqui sacando o Tony porque tem alguma coisa contra o Tony, não. Estou sacando por aquilo que o Tony vem apresentando, inclusive na última partida contra o Botafogo. Então, Índio, né? O Acorce, como primeiro, Índio como segundo, Pablo como o primeiro meia, com liberdade para se movimentar, inclusive, como vai jogar sem centroavante para de vez em quando aparecer lá. Quantos gols de cabeça já fez o Pablo, jogando como autêntico centroavante agora, nessa volta dele para o Guarani. E o Andrigo na dele, porque não adianta puxar o Andrigo como segundo volante, e aí eu vou concordar com o CH. Se você tem o Regis, vou pôr o Andrigo um pouquinho mais atrás para dar qualidade na saída, e o time ficar leve, ficar um time bailarino, um time legal da gente ver jogar, um time que vai realmente encantar. Pode ser testado isso daí em treinamento. Mas hoje, quem é que vai articular? Quem é que vai tentar um chute de fora? Quem é que vai fazer a aproximação com os homens de frente?
Quem é que vai meter uma bola com qualidade? É o Andrigo. Então, se você traz ele muito para trás, aí essa bola não vai... Já com o Andrigo mais adiantado, a bola não está chegando como chegava com o Regis. Isso é indiscutível. Então, repito, Acorce, Índio, Pablo e Andrigo, Alan Vitor e Júlio César. E aí, quem é que é o centroavante? Tudo bem, quando a jogada sair pela esquerda, aí concordo com o ouvinte. O Alan Vitor fecha, vira o Davó da vez. Bola na esquerda, Alan Vitor pisa na área. Bola na direita com Alan Vitor, fecha o Júlio César. E um dos dois meias tem que chegar também, como chegou o Andrigo e empatou o jogo contra o Botafogo. O Diogo Matheus cruzou na cabeça dele, ele estava lá de centroavante, deu uma cabeçada de manual, de mestre, e botou na rede. Então, esse negócio de ter o pivôzão, porque tem que ter a referência, tudo bem. Quando a referência está jogando bola, está metendo gol, está preparando, está fazendo o pivô. Mas o Lucão não vem bem. Até acho que ele não perderia o lugar no time. Mas em função da gripe forte e tal, tomara que ele se recupere o mais rapidamente possível, há a possibilidade de se fazer de novo um Guarani com mais mobilidade do meio campo para frente, que não tem nada a ver com aquele Guarani de Rodrigo Andrade, de Regis e de Davó, mas que vai lembrar, se não nas individualidades, pelo menos na distribuição em campo, né? Então é isso. Dá a chance pro menino. Aí você tiraria o Bruno Sávio do time, que é o vice-artilheiro do Guarani, né? Não, eu não tirei o Sávio. Eu achei que o Sávio estava fora. Não, quem está fora é o Lucão. O Bruno Sávio vai jogar. Não, se o Sávio está dentro, então eu estava com essa informação aqui equivocada. Não tirei, jamais tiraria por opção. Então, se o Sávio está dentro, fica mais fácil ainda. Ele pode colocar o Sávio na posição onde eu estou colocando agora o Pablo. Ele faz um quadrado com o Índio, a Corse, na ordem invertida, com o Sávio e com o Andrigo. E faz Alan Vitor e Júlio César. Só estou substituindo. Se ele tem condição de jogo, eu estava com uma informação aqui minha, equivocada, de Sávio fora por suspensão. Se ele está em condições de jogo, simples, mantenho o mesmo esquema, a mesma linha de raciocínio, deixo o Pablo para um segundo momento e enfio, não lá abertinho na beirada, né? Onde ele vai muito bem, mas eu tenho um jogador para jogar lá, que é o Alan Vitor. Então, ao invés de trazer o Alan Vitor por dentro, eu trago exatamente o Bruno Sávio, tem mais técnica, tem mais rodagem, para ele receber essa bola um pouco mais atrás, para ele fazer uma espécie de meia de ligação, invertendo essa função e essa responsabilidade, alternando, ora ele, ora o Andrigo. Eu acho que fica leve, fica bacana, melhorou muito aqui, não o esquema, mas a individualidade melhorou. Claro que o momento e o futebol que está jogando o Bruno Sávio é muito superior ao do Pablo. Então o Pablo espera, se temos a possibilidade de ver, e eu estava equivocado, o Sávio em campo, fecha assim, Acorce, Índio, Sávio, Andrigo, Alan Vitor e Júlio César. E quem é que pisa lá dentro? Quem quiser, está liberado para todo mundo. O que mais tem de positivo o Guarani é o ataque, né? 29 gols marcados na competição, é o melhor ataque do campeonato. Quem mais se aproxima é o CRB, que marcou 28, mas o Guarani tem 29. Além disso, o Guarani tem tido também uma sequência importante de resultados em que coloca o time do Guarani em situação de fazer goleada, né? Por exemplo, se você colocar aí jogos que o Guarani marcou 4 gols ou mais, no primeiro turno da Série B AB Zona 21, 3. Série B 20, nenhuma. Série B 19, nenhuma. Série B 18, nenhuma. Série B 17, nenhuma. Aí, Série B 16, foram 2 oportunidades e teve uma outra goleada, onde marcou 6. Então, realmente, o Guarani tem feito muitos gols na competição e é por aí, né, que o Guarani tem que observar a continuidade disso e dar uma melhorada no sistema defensivo. E só um aviso aqui para o Thales, que costuma ficar agarrando atacantes adversários dentro da área. Jogo de amanhã tem VAR, hein? Amanhã vai ter VAR.
e esses agarrões dentro da área, é bom o zagueiro Bugrino evitar, porque vai acabar marcando pênalti. Não sei se o Guarani se preocupou com isso, de fazer uma palestra, chamar algum árbitro, ex-árbitro, para dar uma palestra. Deveria, se não se preocupou, deveria ter se preocupado. Porque é uma novidade, até então não existia. E no segundo turno, jogos com VAR em todas as 19 rodadas, começando, portanto, no caso do Guarani e Vitória, na primeira rodada, que será amanhã. Partida que terá a transmissão de Leandro Boles, 4h30 da tarde. Bom, Marquinhos, daqui a pouco eu volto contigo aí, tá bom? Até já! Ô Batista. Oi, pois não, Tigrão, fala que eu te escuto. Foi legal você ter feito essa observação da performance ofensiva do Guarani como o melhor ataque do campeonato. Excelente. Agora, não nos esqueçamos que, comparando o ataque do Guarani com uma escola de samba, aliás, que saudade, hein? Comparando o ataque do Guarani com uma escola de samba do Grupo Especial de São Paulo ou do Rio de Janeiro, nós temos que dizer que o artilheiro era o Regis. E o cara que abria todos os espaços para os meias, mesmo fazendo poucos gols, era o Davó. E quem vinha de trás e quem chegava com qualidade e que empurrava o Regis para frente era o Rodrigo Andrade. Então, comparando com a escola de samba, esse melhor ataque, ou esse time de melhor ataque, porque quem faz gol não é só ataque, né? É o time, você vê, quem é o artilheiro é um meio-campista. Então, o sistema fazedor de gols do Guarani, comparando com uma escola de samba, ele perdeu o chefe da bateria, ele perdeu o puxador e ele perdeu o mestre-sala. Tá difícil a harmonia. E eu vou conversar agora com você sobre um assunto muito gostoso. Vou falar da Nico Paneteria, tradicional, fundada em 1973 em Campinas. Um ambiente bem elaborado, onde cada sabor é produzido pensando em você. Requinte culinário presente em todos os momentos do dia. A tradição que você já conhece, sempre surpreendendo. Eu vou dar alguns motivos para você fazer da Nico Paneteria um hábito diário em sua vida. Nico Paneteria, aberta 24 horas, 7 dias por semana. Produtos 100% artesanais, criados na própria Nico Paneteria. Excelência e dedicação no preparo de cada uma das receitas. Almoço de segunda a sábado, das 11h30 da manhã até as 15 horas. Experimente a deliciosa coxinha da Nico Paneteria. Coxinha da Nico Paneteria, a melhor coxinha de Campinas. Vá saborear as deliciosas sobremesas da Nico Paneteria. E nesta semana, de 19 até 21 de agosto, tem Festival de Mini Bombas, com os sabores chocolate, creme, pistache, churros, negresco, Ferrero Rocher, ninho trufado, brigadeiro, maracujá, framboesa e morango. Dá até água na boca, é ou não é? Nico Paneteria, localizado no Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. Nico Paneteria. Bandeirantes. Trânsito. Ouvinte que precisa acessar a John Boy Dunlop enfrenta dificuldades no sentido bairro da Avenida Império do Sol Nascente até a altura da Bandeirantes. No sentido centro, o tráfego é intenso na região do Pauliceia, na altura da José Pansetti e na chegada ao balão da Vila Teixeira. Se você é fã do McChicken, vai ficar ainda mais. Conheça McChicken Cheddar, McChicken Barbecue e McChicken Bacon. 3 motivos para você passar agora no Drive do Mac. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752.
O Grupo Serra Funerárias comemora 60 anos neste mês de agosto e traz promoção exclusiva. Adesão grátis para os 10 primeiros que ligarem. Garanta a tranquilidade da sua família, segurança, agilidade na parte burocrática. Planos funerários com cremação e mais benefícios. Ligue 19 3775 9752 e associe-se já. Confira mais informações. Acesse gruposerra.com.br. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos, essencial nos momentos mais difíceis da vida. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Em Dia com a Bola pela Rádio Bandeirantes, o Fluminense empatou ontem com o Barcelona e com este resultado caiu fora da Taça Libertadores. Agora o Barcelona de Guayaquil segue na sequência da competição, vai enfrentar o Flamengo. Na outra chave tem Palmeiras e Atlético Mineiro. Copa Sul-Americana. O Red Bull já tem adversário, estava esperando o confronto entre Santos e Libertad do Paraguai. Partida realizada ontem. O Libertad venceu o time brasileiro pelo placar de 1-0 e vai em 2 partidas enfrentar o Red Bull Bragantino. Na outra chave, Atlético Paranaense vai enfrentar o Peñarol. Portanto, o Red Bull Bragantino e Libertad do Paraguai, Peñarol e Atlético Paranaense são os semifinalistas. Isso significa que pode ter uma final brasileira. Se o Atlético passar pelo Peñarol, Atlético Paranaense vai enfrentar o Red Bull se passar pela equipe do Libertad. Vamos torcer aqui para ter uma final brasileira na Copa Sul-Americana. Campeonato Brasileiro da Série B, o CSA derrotou o Brasil de Pelotas pelo placar de 1-0. Hoje tem Avaí e Coritiba. Jogo marcado para 19 horas. Será o primeiro jogo da Série B, a Bezona com VAR. Partida que começa daqui a pouco às 7 da noite. E a Série B, pela primeira vez, vai ter público. Será no jogo Cruzeiro e Confiança. Cruzeiro conseguiu eliminar e vai colocar, portanto, torcida na partida marcada para hoje em Belo Horizonte, no estádio Mineirão contra a equipe do Confiança, jogo marcado para 21 horas e 30 minutos. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que
realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, km 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. O Grupo Serra Funerárias comemora em agosto 60 anos, com uma promoção exclusiva. Adesão grátis para os 10 primeiros que ligarem. Aproveite essa oportunidade para garantir a tranquilidade da sua família. Planos funerários com cremação. Ligue para 19 3775 9752 e associe-se já. Acesse gruposerra.com.br e confira mais benefícios e planos. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos, essencial nos momentos mais difíceis da vida. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos, essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19 3775 9752. São 18 horas e 58 minutos em Campinas. Agora em Campinas você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou então já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Compareça lá no escritório, vai tomar um cafezinho com o pessoal para entender direitinho como é o funcionamento. Concede, agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. Fale com a Concede e garanta sua aposentadoria sem complicação. Agende uma consulta pelo WhatsApp 99 100 6609. 99 100 6609. Concede. Bandeirantes. Fala, galera. Fala aí, ó. Aqui na Bandeirantes, pra todo mundo ouvir. Fala, galera. Vamos com o Fala Galera aqui pela Rádio Bandeirantes. Antes o Antônio Lupe tá na escuta? Tá me ouvindo, Lupe? Tá me ouvindo o Antônio Lupe? Sim. Agora há pouco o Marcos Luiz leu a nota de repúdio, né? O jogo, falamos aqui do jogo do Cruzeiro com Confiança e terá público. Sim. Importante que você leia também a nota da Ponte Preta, a nota de repúdio da Macaca. Essa nota que foi publicada às 18 horas e 19 minutos, Ponte repudia a realização de partidas com torcida no Mineirão e demanda veto a jogo com público por decisão unilateral. A Associação Atlética Ponte Preta repudia de forma veemente a realização de jogos com a presença de torcida no Mineirão, baseada em uma liminar que permite receber público na partida desta sexta-feira contra o Confiança em Belo Horizonte. Jogar com torcida neste momento é uma vantagem adicional e questionável em todos os sentidos, com consequências imprevisíveis. Além do mais, a atitude vai contra a decisão unânime dos times em conselho arbitral, altera o equilíbrio técnico e cria precedentes gravíssimos para todos os demais jogos, o que pode comprometer toda a competição.
A Associação Atlética Ponte Preta também apoia integralmente a manifestação enviada pela Associação Nacional de Clubes de Futebol à Confederação Brasileira de Futebol, na qual pede que sejam tomadas medidas necessárias para evitar que qualquer jogo do campeonato contrarie decisões tomadas no Congresso Técnico e que, em nome do respeito aos 19 clubes que disputam o campeonato, suspenda a realização da partida entre Cruzeiro e Confiança, visando a manutenção do equilíbrio técnico da competição. Essa nota da Ponte, Batista. A CBF não se manifestou, né? Não. Mande para cá mensagens de áudio 971021493. Vamos com o Fala Galera 971021493. 40, 30, 40, 50 segundinhos para expressar aí a sua opinião, a sua colocação, tá bom? 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes, mensagem no ar. Boa tarde, Carlos Batista. Meu nome é Edmilson, eu falo de Campinas, tá? Meu nome é Edmilson Cano, torcedor do Bugre, verde. Eu só não achei certo ter trocado o Gabriel Mesquita, tá? Pode ser que ele tenha errado, mas a culpa também não é só dele, né? Mas vamos que vamos, né? Tem que ser feito, tem que dar oportunidade pro próximo também. Tá? Se puder mandar um abraço pro meu pai, José Pelais, conhecido como Foguete, e Maria Lúcia, tá? A gente está aqui no Jardim Bandeira, estamos escutando a rádio. Parabéns pela programação e amanhã vamos escutar vocês de novo e, se der tudo certo, uma vitória do Bugrão lá na Bahia. Vamos, Guarani, vamos que vamos, né? Um grande abraço para vocês, um bom final de tarde, um bom começo de boa noite aí para vocês também, tá? Fica com Deus aí. Opa, grande abraço para o José Pelais, conhecido como Foguete, e também para Maria Lúcia. Muito obrigado aí pela grande audiência, dando, portanto, aqui, né, o relevo naquilo que o ouvinte pediu. Thiago Lopes joga sério, famoso arroz com feijão. Tem tudo para ser grande zagueiro. E se Deus quiser chegar à seleção, diz aqui o Abimael Costa, Ponte Pretano da pele até o osso. Mais um ouvinte no ar. Batistão, que beleza, hein? Então agora a Bandeirantes vai ser FM. Manda o prefixo aí pra gente já ir gravando aqui no celular, no rádio, na cabeça. Força aí, parabéns pra vocês da Bandeirantes aí. Abraço, Pedro Pereira, Jardim das Oliveiras. Falou, Pedro Pereira, grande abraço, muito obrigado. Eu já morei nesse bairro, em Jardim dos Oliveiras. É porque a gleba de terra ali pertencia à família Oliveira. Então o bairro chama Jardim dos Oliveiras. Muitas pessoas acabam falando Jardim das Oliveiras, né? Como se fossem as árvores que produzem a azeitona. Mas é dos Oliveiras. Um abraço, muito obrigado. O prefixo, não adianta também dar o prefixo agora, porque alguém vai colocar lá e não vai ouvir nada, né? Não está funcionando ainda. Mas será 85.7. Quando estiver funcionando, eu vou avisar aqui no ar, tá bom? Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista e equipe. Edivaldo Rodrigues de Valinhos. Ô Batista, será que Thales, Ronaldo Alves ou Carlão, algum deles não sabe fazer uma função de volante? Porque Índio e Tony não tem condição, né? E no ataque pro lugar de Lucão, Daniel Paulista tem que parar de inventar e pôr Alanzinho, né? Passou da hora do moleque receber uma chance aí. Já fez por merecer, né? Um abraço a todos. Valeu, grande abraço, muito obrigado. Bom, o Tigrão agora há pouco descartou essa possibilidade, até porque o Daniel Paulista, acredito eu, não esteja pensando nisso. E aí o que o Tigrão agora há pouco colocou, né, que o Acorce deveria receber uma oportunidade, já que ele é o único primeiro volante que existe no time do Guarani. E mais, CH, né, Batista? Oi, Tigrão, quer falar alguma coisa? E mais, né? Você adaptar um zagueiro a volante, mas adaptou o Bruno Silva, deu certo, é só fazer isso agora com qualquer um que tá aí. Não, mas o Bruno Silva era volante, pô. Bruno Silva já foi campeão no São Paulo. Bruno Silva já jogou em outras equipes como volante. Ele conhece a posição, ele tem bom passe, tem noção de posicionamento.
Então, se for para fazer isso, ó, põe um zagueiro lá para ver se funciona. Não, o Bruno Silva joga mais à frente. Às vezes até aparece, já andou fazendo gol aí e tal, lá em Curitiba. Então é mais fácil, ao invés de fazer isso, jogar com um volante só e jogar com 3 zagueiros. Aí, ao invés de você ter um volante, não, você fecha um pouco mais e não deixa um volante só tão sobrecarregado. Agora, não, você vai ser meu volante, mas eu preciso que você saia para o jogo, você distribua e tal, cubra dos 2 lados. É difícil essa adaptação. Não imaginem, se você botar o Thales ali, ou o Carlão ali, ou qualquer outro, que você vai ter o rendimento que teve o Bruno Silva, que já é um volante. Ele é um volante e é zagueiro, ele joga nas duas, já conhece a posição, ele já executou. E aí pode não dar certo, a chance de não dar certo é imensa, e ainda você desarruma a zaga, que agora volta a ter os 2 que tiveram dentro do campeonato até o momento a melhor performance, que é Thales e Carlão. Eles voltam a jogar juntos a partir de amanhã, segundo o passarinho do Marquinhos aí. Só para colocar a questão aqui do Bruno Silva, ele começou como zagueiro, jogou a base inteira como zagueiro, fazia dupla de zaga com o Breno no time do São Paulo. Subiu para o time do São Paulo, e aí no time do São Paulo ele subiu como zagueiro, sempre opção como zagueiro, e o Muricy Ramalho, foi aquele campeonato, e tinha 11 pontos de diferença, e na reta final o São Paulo conseguiu tirar esta diferença, faltava um volante, e o Muricy Ramalho colocou o Bruno Silva para jogar de volante. Então, no São Paulo, naquele campeonato, ele jogou de volante em 5 partidas. Então, toda a experiência que ele tinha como volante foi nesse time do Muricy Ramalho, jogando em 5 partidas. Então, ele realmente foi uma improvisação no Guarani, mas deu tão certo. Cheguei aqui a dizer que como volante, para mim, ele é nota 7,5, e como zagueiro, que é a origem dele, é nota 5,5. Mas ele não jogou só no São Paulo, não. Como deu certo, depois ele andou jogando em outras equipes, como no próprio Vasco da Gama, como volante. Joga nas duas. Precisou ter um desfalque, ele se adapta bem. Ele conhece a posição. É diferente de você pegar um cara... Quantas vezes você jogou de volante na vida? Nenhuma, professor. Então vamos tentar? Não é assim. Futebol não é empirismo, né? Futebol é uma coisa um pouco mais científica do que aparenta ser. Bom, a pergunta aqui para o CH, o ouvinte está colocando aqui para você, CH, se teria condições, né? O nome do ouvinte, Bruno. O Camilo não poderia fazer a mesma função do Diego no Flamengo, segundo volante, para melhorar a saída de bola. E aí o Fecim jogando no meio. Sim, é uma alternativa, mas eu tenho impressão à distância, hein? O aspecto físico talvez impeça do Gilson fazer isso, né? Além da paixão que ele tem pelo Locatelli, né? A paixão que o Gilson Kleina tem por esse jogador é algo inexplicável. Mas é uma alternativa, sim. Mas eu acho difícil. Deu uma picotada aí, não deu para acompanhar direito o raciocínio do CH. Quando melhorar, ele pode até voltar ao tema. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, pessoal. É o Denner aqui do Taquaral. Eu, apesar de não conhecer o senhor Geraldo Alfaiate, gostaria de dar meus parabéns a ele. E foi bom você tocar num assunto. A grande maioria dos ouvintes do rádio são pessoas com mais de 50 anos. Então, às vezes, eu já conversei algumas vezes com o Edu, coisas que vocês fazem aí com internet, Instagram, e não sei o que lá mais, coisa que os velhos não sabem. Entendeu? Vocês sorteiam coisa por Instagram, não sei o que lá, não funciona, para nós não funciona. E devagarinho, vocês, não sei se de propósito, vão jogando os velhinhos de lado, né? Porque os velhinhos deixam de participar, deixam de fazer qualquer coisa, não por falta de vontade, por não saber. Não é da nossa época certas modernidades. E o público-alvo deveria ser os velhinhos, porque são eles que dão audiência para vocês aí, assim como eu e muitos outros. Abraço, repense aí, vamos fazer as duas partes, vamos fazer o sorteio de papelzinho e vamos fazer o sorteio pelo Instagram, Facebook, né? Facebook na minha época é quando você jogava um livro na cara de uma pessoa, um colega de classe, aí era Facebook, né? Hoje é outra coisa totalmente diferente. Abraço.
Eu concordo com o ouvinte, às vezes a gente esquece disso, né? O mundo vai ficando tão moderno, mas existem públicos para os dois lados, como disse aí o ouvinte. Então é bom, às vezes, um puxão de orelha para a gente voltar a colocar os pés no chão. O grande problema do papel, né, é fazer sorteio pelo papel. Eu fiz muito sorteio pelo papel, fizemos promoções, onde o ouvinte mandava carta, e aí aquele monte de carta, 300 mil cartas e tal. Mas não tem jeito mais de fazer isso, né? Lembra do cavalo? Sorteamos um cavalo, né, Tigrão? Sorteamos uma vez um cavalo. O cavalo era gigantesco. E aí o cara que ganhou queria que o cavalo fosse sentado no banco de trás do Corcel 2 dele. Eu falei, só se você deixar o cavalo tão bêbado como você está. O sorteio foi lá no Aras. O Aras, onde que era o Aras? Morungaba, né? Morungaba. Aras do Vagninho. Vagninho que hoje é dono de rádio lá em Goiás. É verdade. Vagninho, quem foi o auditor do sorteio do cavalo foi doutor Hélio Pavan. Hélio Pavan, na época, delegado seccional em Campinas, em dia de folga, foi lá falar, não quero mutreta aqui que eu levo todo mundo preso, até o cavalo eu prendo. Batista, os clubes têm que fazer greve. Ninguém entrar em campo nessa rodada, dar WO geral para benefício de todos, ou vai avacalhar o campeonato. Não terá rebaixamento, o time prejudicado vai entrar na justiça. Diz aqui o Xandão. Olha, o Xandão está colocando uma situação aqui em CH. Quem é que encabeçaria um negócio desse tipo, hein? Eu acho difícil, Batista. Eu acho difícil. Eu não concordo com isso que o Cruzeiro está fazendo, tá? Se houve uma reunião e todo mundo combinou, não tinha que quebrar o acordo. Existe um acordo prévio. E eu não estou discutindo que o Cruzeiro tem direito ou não. Não foi acordado, teve uma reunião para que os clubes alinhassem a decisão, né, de ou entra todo mundo, ou tem público para todo mundo, ou não tem para ninguém. Então, eu sei que cada um olha o seu próprio umbigo, mas está errado isso. Agora, como vai o desdobramento disso, eu não tenho a mínima ideia. Eu espero que o campeonato não termine na justiça comum e na justiça. Seria lamentável. Mas o que o Cruzeiro está fazendo, na minha modesta opinião, está errado e é lamentável também. Ô CH, por favor, você estava dissertando sobre a questão do volante, do Camilo ser volante, e o seu som começou a picotar aí. Dá uma resumida naquilo que você estava falando aí, CH. Nas mãos do Gilson Kleina eu acho difícil. A ideia do ouvinte é boa, é interessante. Mas a paixão de Gilson Kleina por Locatelli impede isso, pelo menos nesse momento. E tem outro aspecto. Pode ser também, eu estou especulando, porque eu não tenho nenhuma informação a respeito, nunca conversei com o Kleina a respeito, que o aspecto físico, que não é dos melhores do Camilo, impeça que isso possa acontecer. Mas, por característica, a colocação do ouvinte é muito inteligente. Ô Tigrão, uma pergunta para você, Aguinaldo do Proença em Campinas. Tigrão, que goleiro você acha que é melhor? Ivan Quaresma ou Thiago Volpe do São Paulo? Olha, teve um jogo em São Paulo, entre Ponte e São Paulo. E o Tafarel, antes da convocação para a seleção olímpica, ele estava no Morumbi, num camarote de óculos escuros, boné para esconder a careca e tal. E ele foi para ver os goleiros. E ele convocou o Ivan e não convocou o goleiro do São Paulo. Quem sou eu para contrariar o Tafarel? Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Wilson de Março. O nome do rapaz é Thiago Lopes. Vocês começam a chamar ele de Tiagão. Tiagão é nome de empregado de fazenda, rapaz. Não vai chegar na seleção com o nome de Tiagão. Vai chegar na seleção com o nome de Thiago Lopes. Um abraço. É o Wilson de Março.
Luizão chegou à seleção com o nome de Luizão, entendeu? Então, isso é muito relativo. Ele tem que ter futebol, né? Tem que ter qualidade técnica, tem que ser bom jogador. Mas eu gosto de Thiago Lopes. Acho melhor, esteticamente falando, embora isso não signifique, né, que o Thiago Lopes levará ele a times europeus e seleção brasileira, o Thiagão não. Mas esteticamente acho melhor Thiago Lopes do que Thiagão. Até porque... Mas o Wilson de Marzio, que é nosso amigo, é um cara sensacional, é daqui de Campinas. Ele está residindo em Maringá, mas ele é de Campinas. Ele anda muito amargo, pô. Ele reclama de tudo. Se partir do raciocínio dele, como é que um cara com nome com 4 letras, teria sido o atleta do século, o maior jogador de todos os tempos, o mais jovem a ser campeão mundial, etc, com 1.300 e porrada de gol. Chega lá, o cara vai assim, você tem que jogar lá com o nome de Edson Arantes. Olha que nome, hein? Só para arrebentar com o narrador. Ela falou, não, ele, o primeiro apelido dele, familiar, era Dico. E depois na bola, com a molecada de rua lá em Bauru e um pouquinho em Três Corações, Pelé. E deu volta no mundo, foi para a Lua, foi condecorado em Júpiter, Saturno, Pelé. Então o Wilson de Marzio, ele anda muito amargo. Wilson, tô com saudades. Muito amargo, dá a impressão que ele tá comendo jiló cru no almoço, na janta e no café da manhã. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, equipe Band. É o Júnior Bugrino, aqui do Taquaral. Referente à situação do Lucão aí, eu acho que com saúde não se brinca. Saúde é coisa séria, principalmente com esse lance da Covid. Deveria deixar o Lucão de quarentena, mais do que o normal. Devia deixar uns 50, 60 dias para não ter risco nenhum de pegar Covid e ter qualquer problema de saúde. É a minha opinião. Brincadeiras à parte, que o Lucão se restabeleça rapidamente e que possa ajudar o Guarani em alguma situação aí no segundo tempo e tal, mas o melhor mesmo é o esquema sem o Lucão, com o Lucão no banco, depois que se recuperar, lógico, e com mais mobilidade no ataque, talvez o Bruno Sávio ou outra pessoa, até o Todinho ali na referência de centroavante. Grande abraço a todos. Um abraço, o Edu Braz, né? Eu falei aqui que a Ponte tem uma tradição de revelar zagueiro e nem tanto atacante. E aí ele mandou aqui, Batista, a Ponte revelou o atacante Chicão, Roger, Luiz Fabiano, Washington. Só ficou conhecido depois que jogou na Ponte. Edu Braz. E o outro ouvinte disse aqui o Admir. Será que estamos próximos de rever as duplas? Oscar Polozzi ou Juninho? Nenê ou ainda Samuel, Dagoberto ou Thiago? Douglas, que felicidade, o passado passando pela nossa mente. Por isso, te amo, minha querida macaca. Estou com dúvida da dupla Samuel, Dagoberto ou seria Samuel Araújo. Sei que faziam parte desse elenco, diz aqui. Não, o Samuel jogou um pouquinho com o Dagoberto, mas a dupla, inclusive promovida em 69, vice-campeão paulista em 70, Samuel e Araújo. Agora tá todo mundo falando dos zagueiros da Ponte, né? Juninho, Nenê, Oscar Polozzi, os 4 foram para a seleção brasileira, sendo que Oscar e Polozzi em Copa do Mundo, não foi jogo caça-níquel não. Mas você vê que ninguém fala do André Cruz, mas é esquecimento, porque o André Cruz, em termos de técnica, claro que o Oscar foi uma enormidade, Polozzi foi uma enormidade, o André Cruz, por exemplo, não disputou Copa do Mundo, né? Mas ele fez o primeiro gol da história de seleção brasileira em território italiano, no goleiro Zenga, em 1990, né? Num jogo Brasil-Itália, mas era amistoso. Então, talvez em termos de técnica, você vê, foi falado aí, o pessoal não está falando do Tefo, não está falando do César, que chegou em seleção brasileira, todos revelados na Ponte, né? Então, se você for pegar mesmo para valer, a Ponte tem 20 zagueiros aí de alta qualidade revelados ao longo do tempo, nas suas fileiras, né? Jogadores de altíssimo nível, altíssimo nível. Agora, talvez o mais elegante, né,
O jogador assim que encantou no Milan, na Bélgica, no Benfica, onde quer que tenha ido, não sei se foi Benfica ou Porto, mas jogou muito em Portugal, acho que é Benfica, foi o André Cruz. E está sendo pouco citado aí, né? Mas um monstro como zagueiro, mais um revelado, né, na Universidade de Formação de Goleiros e Zagueiros do Moisés Lucarelli. E o Edu Braz, ele deu um pontapé, um biquinho aqui no meu tornozelo. Mas eu não disse que a Ponte não revelou atacante. Eu disse que a Ponte sempre teve uma tradição e o forte da Ponte sempre foi revelar zagueiros. Mas eu não disse que não revelou atacantes. Ele colocou aqui uma gama fortíssima de atacantes, né? Revelados pela Ponte, e é verdade. O Washington Mega Massa, ele não era ninguém, só surgiu, tirou a cabeça para fora, só teve o nome divulgado a partir do momento que ele jogou pela Ponte Preta. Mais um ouvinte no ar. Ponte Brusque, vai dar Ponte, claro. Obrigado. Jonas do Cambuí. Abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Patrícia, boa noite. Edson da Chácara Primavera. Eu tô vendo que vocês são a favor de colocar o Acorce no meio campo. Eu também sou a favor de colocar o Acorce. Só que o Guarani colocou, o treinador colocou o Tite e vocês caíram em cima do pau do Tite. Só que esse zagueiro que tá no lugar dele aí, o Ronaldo, pelo amor de Deus, depois que o Tite sair, quantos gols o Guarani tomou? Fazem a conta aí. Vocês vão ver qual que é o pior, se é o Tite ou se é o Ronaldo, ou se é essa defesa aí. Depois que o Tite saiu, o Guarani tomou quase 10 gols. Eu não fiz a conta, mas deve estar por aí. Então não é porque o cara tem experiência que ele tem que jogar. Não adianta ter experiência e não marcar, pô. Outra coisa, o Pablo na lateral direita, isso já deu, chega. Não dá mais. Coloca o menino para jogar na lateral direita, só vai pegar experiência jogando. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Olha o ouvinte aqui, Lupe. Lucas Cândido tá pronto, é o Fábio Sanches. Fábio Sanches... Ele quer saber do Fábio Sanches e do Cândido, né? Não, ele está perguntando se o Lucas Cândido está pronto e ele está dizendo aqui sobre... Ele fala alguma coisa lento, né? Não, o departamento, acredito que é o seguinte, ó. Ele está dizendo que o departamento está cheio. Acredito que é o departamento médico, né? O ouvinte se chama Carlos, mas a pergunta é sobre o Lucas Cândido. O Lucas Cândido, pelo que a gente tem percebido, né, através de alguns vídeos, ele já faz alguns treinamentos com o restante do elenco da Ponte. Mas ainda não foi relacionado para o último jogo, né? Existia essa expectativa. Então, assim, ele estava em transição, mas já participa de algumas atividades. Mesma situação do Thales. Então, acredito que em breve estarão à disposição, até não descarto a possibilidade dos dois no duelo contra o Brusque no domingo. Sobre o Fábio Sanches, ainda está no departamento médico. O Fábio Sanches, tem também o Rayan no departamento médico, são esses dois atletas que estão no DM. Não está tão lotado, está semi-lotado. Mais um. Boa tarde, Carlos Batista e amigos da Rádio Bandeirantes. Carlos Batista e demais da equipe. A partir de hoje, teremos VAR na Série B, certo? Vamos esperar que realmente o VAR venha para corrigir as grandes injustiças que tenha cometido contra os times de Campinas. Eu sou bugrino, mas tenho visto também, vejo todos os jogos do adversário, né? E a Ponte Preta também tem sido bastante prejudicada, como foi o Guarani nesse último jogo com o Botafogo. Então, esperamos que realmente o VAR seja mais justo, né? Que não fica só olhando para o lado de Vasco, Botafogo, louquinho para trazer Cruzeiro de volta para cima, esses times assim, né? Se tiver que ser justo, foi justo, nada a reclamar, né? É isso que a gente espera, né? Tá bom? Então, estamos firmes aí, contentes com a campanha do Guarani e vamos ver, né, até o final. Vamos ver quem vai ter garrafa vazia para vender, né? Um abraço a todos vocês. Carlos Roberto, Vila Padre Manuel de Nóbrega. Bugrino, até o pó do crematório. Abraço para vocês. Aí, muito obrigado, um grande abraço. Agora há pouco falei aqui, né, o ouvinte falou que os clubes todos deveriam... Deixa eu ver aqui se eu acho a mensagem. O
Os clubes deveriam deixar o Cruzeiro jogar com torcida hoje, que seria um bom teste para ver se torcida ajuda a ganhar jogo. Vamos ver o rendimento do Cruzeiro, que está mal. Marcos José. Também aqui o ouvinte, boa noite, amigos, parabéns pelas programações, abraços, Pereira, do Padre Anchieta, excelente final de semana. Opa, para você também, um excelente final de semana, muito obrigado aí pela sua audiência. E eu quero mandar aqui também um grande abraço para o Heverson Mafra. Eu estive aí num restaurante no último final de semana, último domingo, lá em Amparo. E lá tinha uma galera lá, né, que estava dando um tapa no beiço de leve e tal, conversando, uma família que, inclusive, essa família disse que tinha muita amizade com a noiva do Antônio Lupe. Eles moram no mesmo bairro. Antônio Lupe, o noivo. Isso. E o rapaz lá disse, o Heverson é seu fã, acompanha todo o programa. E falou, você não vai esquecer o nome dele não, hein? Falei, jamais, pô. Chamando Heverson, não vou esquecer nunca. Muito provavelmente o nome era Emerson. Aí é aquela história que o Tigrão conta, né? O pai tomou umas... Como é que vai chamar o menino aí, senhor? Tô feliz. Pois o dia mais feliz da minha vida. Como é o nome do garoto, senhor? Emerson. O nome era Emerson. Aí saiu Heverson. Tá bom, Heverson, um abraço pra você, muito obrigado. E agora os destaques finais. Destaque final da Ponte Preta, repórter Bandeirantes Antônio Lupi. Beleza, Batista, a Ponte amanhã encerra sua preparação para o duelo contra o Brusque, domingo às 8h30 da noite no estádio Moisés Lucarelli. Niltinho é dúvida, mas provavelmente ainda fica fora da partida. Iago e Richard brigam por uma vaga no ataque. André Luiz volta ao time e deve ocupar uma posição no meio-campo da Ponte. O Kevin tá fora, Felipe Albuquerque deve ser mantido na lateral direita. E até o início da semana que vem, o departamento de futebol deve anunciar mais 2 contratações para a disputa da Bezona. Destaque final do Guarani, Marcos Luiz, o Cobrão. Só lembrando que a definição do time momentos antes da partida amanhã em Salvador contra o Vitória. Mas o provável Guarani, Rafael Martins no gol, Diogo Matheus na lateral direita, Thales, Carlão e Bidu. O meio-campo com Índio, Tony e Andrigo. Na frente, Júlio César, Bruno Sávio e Alan Victor. Carlos Henrique, o baixo pesado, e o seu destaque final diz a ICH. Tem bola rolando pela Série B, jogaço de bola. Avaí e Coritiba, 30 do primeiro tempo, por enquanto 0-0. Um grande abraço e amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. O VAR já foi acionado nesse jogo aí que você está assistindo, em CH? Não. Destaque final, comentarista da Palavra Fácil, Valdemir Gomes, o Tigrão, diz aí, Tigrão. Já tomei uma espetada no fígado aqui com fisga de caçar rã, viu, Batista? É mesmo? Por quê, hein? 4 telefonemas dizendo, você quer se meter aí a lembrar de zagueiro da Ponte? Revelado pelo clube, não contratado. Como é que você não cita o Júnior Curau e o Pedro Luiz, que subiram com a Ponte em 1989. É que é muito zagueiro. É difícil lembrar de todo mundo, mas ele tem razão. São 2 zagueiros que conquistaram acesso e por isso estão na história. Inclusive o Pedro Luiz foi jogar no São Paulo Futebol Clube. E agora o encerramento. Ao final de mais uma edição de notícias esportivas da Bandeirantes Campinas, Val Gomes lhes diz. Boa noite. Final de programa, vem aí Esporte Debate em toda a rede. Valeu, gente, ótimo final de semana, grande abraço, tchau. Bandeirantes.
integrando o país através da notícia. Transmissão digital via satélite, via internet. Rádio Bandeirantes. Sente o peso. RP Bandeirantes.